Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa anatomia de membro superior. A última aula, eu trabalhei a região tóraco-pendicular anterior, né? Então, falei lá da musculatura, músculos peitoral maior e menor, músculo serrátil anterior, né? Trabalhei também algumas estruturas neurovasculares, nervo peitoral maior, nervo peitoral menor, nervo torácico longo, né? Também comentei lá quando eu falei do músculo serrátil anterior, né? Estruturas faciais, né? Fáscia clave peitoral, membrana costocoracoide, ato membrana costocoracoide, ligamento costocoracoide, o ligamento suspensor da axila, as fáscias do peitoral, né? Peitoral maior, é uma fáscia com duas porções, digamos assim, né? Então, duas faces que envolvem aí completamente o músculo e tem um excedente junto ali da base da axila que se continua com o ligamento suspensor, né, da axila, formando a fáscia axilar. Então, são elementos muito importantes. A parede anterior, ela é muito pequena, né? Você tem ali, por mais que eu tenha falado bastante coisa, né? Mas tem estruturas mais complexas, evidentemente, né? A parede anterior é uma parede simples, né? Não é tão complexa assim. Mas eu falei de nervos e vasos, né? E agora, a ideia desta aula de hoje, né, ou de agora, desse momento, é trabalharmos as origens dessas estruturas nervosas e vasculares também, mas não só aquelas, né, que eu falei na parede anterior, mas de outras, né, que se seguirão no limite superior da axila, na região escapulohumeral, a tóraca pendicular posterior, né, e seguindo para membro propriamente dito, a partir do braço, tá bom? Então, vou começar a projeção da aula. Essa aula vai ser disponibilizada. Vocês vão ter acesso à mesma. Bem, são duas gravuras muito simples, né? Mas didáticas. Logicamente, vocês vão pegar comigo imagens, né? Ou estruturas de dissecção ou dissecação. Daqui a pouco eu vou ver com vocês esses elementos, né? E aí, com essas informações que a gente for trabalhar aqui, vai ficar mais fácil, né, para vocês se guiarem, né, e entenderem os elementos, né, nervosos e vasculares dessas múltiplas regiões que eu citei, tá bom? Então, primeiramente, plexo braquial. O plexo braquial, né, ele é uma conformação nervosa complexa, né? Vocês vão observar que ele é formado por ramos de nervos espinais, ele é formado por tronco de nervos, né? Então, são troncos nervosos, é formado por divisões desses troncos, reuniões desses troncos, formando os fascículos, né? E estruturas nervosas que se dispõem dos fascículos, que são os nervos, né? Então, nós temos ramos, né, ou raízes nervosas, nós verificamos troncos de nervos, né? Divisões desses troncos nervosos, né? Associações dessas divisões, né? Formando outras estruturas chamadas de fascículos, né? E as disposições de nervos, são os nervos, né, finais ou terminais desse plexo, né, a partir dessas estruturas fasciculares ou desses fascículos, né? Então, vamos começar a trabalhar da seguinte maneira. O plexo braquial típico, ele é formado por ramos anteriores dos nervos espinais cervicais, C5, C6, C7, C8 e um espinal torácico, T1. Então, a gente fala que vai de C5 a T1. E eu vejo perfeitamente isso aqui. Então, repare que aqui, olha, eu tenho um nervo espinal, né? C5, do nível C5, significa esse C5. C de cervical e 5 relativo à posição que ele ocupa, né? Na topografia da coluna cervical. Nós temos o primeiro cervical, o segundo cervical, o terceiro cervical, o quarto cervical, o quinto cervical, o sexto, o sétimo, o oitavo. Ah, mas são 7, vão me perguntar. Mas são 7 vértebras cervicais. Sim, são 7 vértebras cervicais e 8 pares de nervos espinais nessa região. São 7 peças ósseas e 8 estruturas nervosas, né? E esses elementos nervosos, né, a gente vai observar também que nas gravuras, eles se dispõem, né, para a periferia, a partir do neuroeixo, através de uns forames chamados forames intervertebrais, né? São forames formados entre as vértebras, né? Mais precisamente aí, entre os pedículos das vértebras, né, que eu vou ver com vocês em detalhe na parte de dorso, mas entre os pedículos das vértebras, onde tem ali umas incisuras, né, e a reunião das mesmas forma esses forames, né, forames entre as vértebras, forames intervertebrais.
E assim eu verifico, olha, né, um corpo de vértebra aqui, ou outro, né, e assim, aqui é T1, por exemplo, né, aqui é C7, aqui é C6, aqui é C5, né. Um detalhe também, que na região cervical, né, o número do nervo, né, vamos imaginar aí né, o C4, ou mesmo o C5, está visível aqui, o C4, apenas um pedaço dele, mas o C5 está visível, ele está sempre acima, na região cervical, sempre acima da vértebra numericamente arrolada. O que significa isso? Da vértebra de mesmo número. Então, se aqui é a quinta vértebra, né, cervical, aqui é o quinto nervo, espinal cervical. Sexta, o sexto nervo. Sétima, o sétimo nervo, né? Primeira vértebra torácica, o oitavo nervo, né? Como havia comentado, são 7 peças ósseas, mas 8 pares de nervos, acontece bilateralmente, então pares, 8 pares de nervos espinais cervicais, né? Já na região torácica, por haver aí um número maior na região cervical, né? E é acima de T1 que existe C8, o oitavo nervo espinal cervical. Já na região torácica, essas estruturas nervosas, esses nervos, vão estar imediatamente abaixo, né, da vértebra arrolada com a mesma numeração. Então, se eu falo, né, que aqui é T1, né, que é a vértebra T1, a primeira vértebra torácica, esse nervo é o T1, né? Então é sob esta vértebra T1 que tem um nervo com a mesma, vamos colocar, a mesma designação, né, de posição. T2, a vértebra, T2, o nervo. T3, a vértebra, T3, o nervo. E assim vai em sucessão na região torácica e na região lombar também, considerando aí só as pré-sacrais, né, que são as 24 pré-sacrais. Então, entre a região cervical e a região torácica, nós temos essa pequena diferença aí, tá bom? A gente vai chamar de nervos espinais, né, aqui no caso cervicais e torácicos, apenas esse pequeno fragmento aqui, ó, de estrutura nervosa. É só isso aqui. Isso é nervo espinal. Eu vou colocar até um laser aqui para vocês observarem, né? Um apontador laser. Isso é nervo espinal, nervo espinal, nervo espinal, espinal e espinal. Outra coisa, repare que eu estou falando espinal e não espinhal, tá? O mais correto na terminologia internacional, para o português, né? É espinal, relativo às espinas do circo romano, e não a espinho, né? Que seria aí, guardaria, né? Relações com a palavra espinhal, de espinheiro, né? Mas de espinas do circo romano, tá? Então, a gente está observando aqui, né, onde estou tocando aí com o laser, esses nervos espinais, é apenas isso. Aí vocês vão perguntar, e precedendo esses nervos, são as raízes dos nervos, né? Raiz posterior, aqui é para de C5, né? Eu estou apontando aqui o gânglio da raiz posterior do nervo espinal C5, raiz anterior. Raiz posterior com gânglio da raiz posterior do nervo C6 e a raiz anterior. Raiz posterior de C7 e a raiz anterior. Raiz posterior de C8 e a raiz anterior. Raiz posterior de T1 e a raiz anterior. Então, esses nervos espinais, eles são formados por raízes anteriores e posteriores, de maneira que nas raízes posteriores vão umas estruturas nodosas, né, a gente vai chamar de gânglios, né, que a gente vai dizer dessa maneira, gânglios da raiz posterior, o gânglio, né, se for apenas de um nervo só, então, gânglio da raiz posterior do nervo espinal X, né, segundo cervical, terceiro, quarto, quinto aqui, né, mais destacadamente, olha, o quinto cervical, tá? Essas raízes, elas são exclusivamente as posteriores sensitivas e as anteriores motoras. Não tem meio termo, não. Não tem uma raiz mista. Ou é sensitivo ou é motor. O nervo, ele é misto, né? Os nervos espinais, correto? Até que os cranianos têm diferença. Tem cranianos mistos, tem cranianos estritamente motores, né? Com atividades eferentes. Tem uns estritamente aferentes, né? Com as múltiplas aferências. Nós temos umas diferenças aí de aferências, tá? Mas essas raízes anteriores, elas são motoras, raízes posteriores sensitivas. E por que desses gânglios aqui, ó? Esses gânglios das raízes posteriores, quando vocês forem estudar isso na ultraestrutura, na histologia, vocês vão observar que tem aí um neurônio, né, morfologicamente classificado como do tipo pseudo-unipolar. Lógico, não vou conseguir, né? Uma imagem dessa aqui, pensando na macroscopia, de identificar neurônio, né?
Mas isso vai ser muito importante para a parte funcional, inclusive, né? Então, os alunos aí do primeiro já tiveram fisiologia, se não me engano, a turma 16, né, 16ª turma, talvez recorde de alguma coisa, né? Tanto da histologia quanto da fisiologia, isso é muito importante, né? Desse constituinte, né? Celular e neuronal, né? De neurônio, que é do tipo pseudounipolar. É uma característica do neurônio localizado, né? Aí nos gânglios das raízes posteriores. Bem, essas duas raízes vão se unir, vão se reunir, formando o quê? O nervo, e que vai atravessar o forame entre as vértebras, né? Então, aqui nós temos o nervo, né, espinal, o nervo espinal e assim por diante. Nessa outra gravura aqui, também do Néter, eu escolhi porque era mais simples, né, para a gente começar a administração desse conteúdo, nessas condições à distância. Então, repara aqui, ó, a raiz posterior, né, aqui de um segmento torácico qualquer, e aqui a raiz anterior. Aqui é segmento torácico, aqui é segmento cervical e um torácico, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, a raiz posterior e a raiz anterior. Gânglio da raiz posterior, que é sensitiva, e a raiz anterior não tem gânglio, né? A estrutura chamada de nervo, né? E aí, nessa confluência das raízes, é apenas isto que eu estou tocando aqui nessa outra imagem, né? E aqui eu tenho um corte feito numa vértebra, um corte feito numa vértebra, abaixo do espaço intervertebral, né? Mas indicando, né, pelo tipo de corte, indica parte do forame intervertebral, né? O corpo da vértebra. Aqui nós temos os processos transversos da vértebra, vocês vão ver esses detalhezinhos mais adiante um pouquinho, né? E aqui nós temos o processo espinhoso dessa vértebra torácica X, né? Pode ser, no caso aqui tem uma vértebra típica, né? Então poderia ser a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vértebras torácicas. É um exemplo, né? Para a gente tomar aqui no desenho ao lado, em que eu estou notando aqui, mais topograficamente, quase que tridimensional, né? Esse destacamento do plexo braquial. Bem, quando o nervo é formado, como vocês estão vendo aqui, ó, C5, C6, C7, né? C8 e T1, esses nervos espinais, eles se destacam em dois ramos. Reparem que eu falei com vocês anteriormente, que são raízes que vão formar o nervo. Como o nervo, nós temos o quê? Os ramos. Um ramo mais calibroso, sempre vai ser assim, tá? Um ramo mais calibroso para anterior, é o ramo anterior do nervo tal. Então, olha aqui, o ramo anterior de C5, está aqui, ó. Olha o ramo anterior de C6, está aqui, depois do nervo. Olha o ramo anterior de C7, o ramo anterior de C8, né? O ramo anterior de T1. Bom, se tem um ramo anterior, pressupõe-se a existência do posterior, sim. E ele é mais fino. Então, esses ramos que vocês estão observando aqui, olha, onde estou tocando com laser, são os ramos posteriores, né, desses pares nervosos espinais. Olha o ramo posterior de C5, o ramo posterior de C6, ramo posterior de C7, ramo posterior de C8, e aqui um pedacinho, né, muito pequenininho, o ramo posterior de T1, tá? Lembrando que esses ramos são destacamentos dos nervos. Os nervos, eles são mistos, eles têm atividade sensitiva, né? Neurônios que veiculam atividade sensitiva e neurônios motores, né? Com atividades eferentes, sejam elas somáticas. O eferente visceral geral, para trabalhar musculatura lisa, por exemplo, né? Lisa de pelos, né? Para fazer piruliação, pensando aí em parte de parede, né? Lisa de glândula sudorípara, né? E lisa também de musculatura de vasos, né? Para uma vasoconstricção. E já falei em outra aula dessa condição, e não muda, tá? E inclusive para essa classificação, né? De neurônio, que está suprindo essa musculatura lisa, desses constituintes, em que a eferência ela é chamada de visceral geral. Enquanto músculos, né, estriados esqueléticos, que dependem da minha vontade, né, para fazer algum movimento e assim por diante, a eferência ela é chamada de torácica, tá? Bem, então, repare, nós temos ramos posteriores e aqui tem os ramos anteriores, né? Esses ramos anteriores nos interessam muito aqui no plexo braquial. Por quê? As reuniões desses ramos anteriores, né, em grande parte aqui do plexo, né? Quais reuniões aqui, olha? De C5 com C6 e de C8 com T1, né? As reuniões constituirão troncos. Então, notem, a reunião do ramo anterior de C5 com o ramo anterior de C5, com o ramo anterior de C6, formou essa estrutura aqui, ó, né? Que é o juntamento desses dois ramos. Que estrutura nervosa é esta? Tronco. Como é que eu denomino esse tronco adequadamente? Tronco superior do plexo braquial.
a continuidade de C7, né? Repare que C7 lançou o ramo posterior e tem o ramo anterior, né? Aqui não há reuniões desses ramos anteriores. A mera continuidade, lógico que tem variação, né, gente? Mas estou colocando padrão aqui, ó. A mera continuidade de C7 vai como que? O tronco médio do plexo braquial. Aqui eu tenho o tronco médio do plexo braquial, né? Tem que ser dessa maneira. Tronco médio do plexo braquial, né? É o que está registrado internacionalmente. Os ramos anteriores de C8 com T1. A reunião, olha, nesse mesmo nível, formando um outro tronco. A gente vai ver depois, fica na parte mais inferior, né? Do intervalo interescalênico junto da artéria subclávia. Aqui está muito seco, né? Só com a estrutura nervosa, mas junto da artéria subclávia, que é o tronco inferior do plexo braquial. Então, notem aqui, olha, os troncos superior, médio e inferior do plexo braquial, tá? Bem, vamos voltar um pouquinho. Olha aqui os ramos anteriores, né? De C5, C6, C7, C8 e T1. Dos ramos anteriores, do ramo anterior dos ramos, né? Vamos colocar assim, no plural. Dos ramos anteriores de C5, C6 e C7, como vocês estão observando aqui, ó, dos ramos anteriores de C5, logo depois, né, que o ramo foi destacado do nervo espinhal. Então, olha aqui de C5, nota aqui de C6 e repara aqui C7, né? Há esta formação nervosa aqui, olha, né, com essas três contribuições. Então, C5, C6, C7, né, ramos anteriores desses pares de nervos espinais cervicais confluem para formar um nervo conhecido como nervo torácico longo. Então, este que eu estou apontando aqui embaixo, ó, com laser, é o nervo torácico longo. O nervo torácico longo é aquele que eu falei na aula passada, ele vai suprir, né, exclusivamente o músculo serrátil anterior. É aquele nervo que, quando você tem uma lesão, né, e o nervo envolvido, a facada, tiro, enfim, tem uma série de possibilidades aí, né? Ele pode ser apreendido, né, pressionado entre arcadas musculares, enfim, apesar do músculo serrátil, né, ser um músculo plano, mas pode acontecer numa eventualidade, né, principalmente num defeito muscular, enfim. Você tem aí aquela escápula alada, né, fraqueza muscular do serrátil, que impossibilita, né, a aproximação da escápula de encontro ao tronco. A gente vai chamar essa condição de escápula alada, né? Então, pode ser por fraqueza mesmo, muscular, né? A pessoa ainda está em desenvolvimento, enfim, né? Tem um aporte muscular pequeno. E esse músculo serrátil não vai funcionar como um bom fixador postural da escápula. Para que músculos escapulomerais atuem adequadamente no membro superior, né? Vai haver ali alguma dificuldade, né? Por conta dessa inabilidade do músculo que está relacionado ao nervo, chamado nervo torácico longo, que vem aí, né, dos ramos anteriores dos nervos espinais cervicais, C5, C6 e C7. Então, a gente consegue identificá-los, né, essas contribuições bastante bem aqui, e o nervo seguindo aqui, lateralmente no tórax, ou medialmente na axila, porque eu falei na última aula, né, naquela aula lá de parede, de região tórax pendicular anterior, não parede, né, falei um pouco de parede, mas foi principalmente, né, a tórax pendicular anterior, que o serrátil vai constituir, com seus 4, 5 primeiros dígitos, o limite medial da fossa da axila. O serrátil tem essa participação, fora que o serrátil ainda é peça-chave, né, o fundamental da cisarcose escápulo-torácica, aquela articulação que os americanos costumam chamar de funcional, né, ou teórica. É uma articulação entre planos musculares, que tem os componentes escápulo serrátil e cerrado torácico. São componentes funcionais, na verdade, são espaços, né, importantes para o deslizamento da escápula e dos músculos, né, das estruturas, né, musculares, enfim, que estão relacionadas à escápula nos seus vários movimentos, elevação, depressão, rotação medial, rotação lateral, né, e isso ajudando, inclusive, o movimento de abdução completa do membro superior. Né, esse nervo que eu falei com vocês aqui agora, né, e havia falado lá, citando, né, ó, esse aqui é o nervo torácico longo. Aí está se originando dos níveis C5, C6 e C7. Mas que níveis são esses, né? Ramos anteriores dos nervos espinais, né, cervicais, que são esses aí que compõem também, ajudam na composição do plexo braquial, né? Um outro nervo que a gente vai observar nesse nível, né, aqui dessas formações, né, que são os ramos, aí no caso os ramos anteriores, associados a C5, é este que eu estou vendo aqui, olha, né? Então, repare que aqui
Você tem essa formação nervosa, que é o nervo escápulo-dorsal, né? O dorsal da escápula, que acompanhará a artéria escapular descendente, né? O nervo escapular dorsal ou dorsal da escápula. Não confundam isto, né, com o nervo supraescapular, né? Eu vou mostrar para vocês a posição dele, a formação do nervo supraescapular. É o escapular dorsal da escápula. Ele seguirá, como o próprio nome sugere, né, para o aspecto dorsal, né, margeando a escápula medialmente, ou seja, junto da margem medial da escápula, suprindo principalmente os músculos romboides, romboide menor e romboide maior. Por vezes, alimenta, supre, né, um pouquinho também, o levantador da escápula. A gente vai ver um tórax apendicular posterior, tal qual os romboides, né? O grande dorsal, o trapézio também, né? Só que o trapézio ele tem uma inervação diferente, o nervo acessório, 11º par craniano. Eu falei com vocês que, inclusive, esse músculo, na classificação, né, quanto à embriologia, ele é branquiomérico, o músculo trapézio, que é um tórax apendicular, que a gente vai estudar em breve, né? Então, né, não vem de miótomos de somito, né? Ele vem de arcos faríngeos ou arcos branquiais. Então, o suprimento dele acontece, ocorre a partir de nervos cranianos, esses branquioméricos. Bom, mas, de qualquer maneira, esse nervo que vocês estão observando aqui, ó, é o escapular dorsal ou dorsal da escápula, tá? Então, é uma importante aí, né, estrutura nervosa para esse semestre, né, que nós vamos estudar. Bom, repare que existem umas contribuições aqui também, ó, ao nível de ramo, né? Olha a ramo anterior de C5, C6, né, C7. E repare que em T1 também essa pequena contribuição aqui, ó. Eu iniciei denominando, falando, né, que eu trabalharia, a gente sempre começa com um clássico, né, com um padrão. Esse plexo aqui é o padrão, né? Mas pode haver variações anatômicas. Aqui o autor está colocando, ó, uma variação, né? Então, ele deixou aqui de brinde a seguinte condição. Pode haver um plexo pré-fixado. O que é o plexo pré-fixado? Há uma contribuição para o plexo vindo de C4, né? Esse nervo aqui, né? Esse ramo de nervo aqui é C4, para cá eu vou ter o nervo, né? Ramo anterior de C4, o quarto nervo cervical. E repare aqui a contribuição para o plexo, ao nível de ramo anterior de C5, né? Esse é o famoso plexo pré-fixado. Pode existir também, e aqui o autor coloca as duas condições numa única peça, né? Uma única representação, e nas midsecções eu encontro sempre separado, né? A não ser que não tenha dissecado adequadamente, né? Ou não tenha percebido, ao longo desses vários anos aí, né? Em múltiplas dissecções que eu já fiz, essa condição de pré e pós-fixado num único cadáver, né? Quer dizer, num único local, o antímero, o lado, uma condição de ser pré e pós-fixado. Mas, quando acontece a contribuição por T2, né? E aqui nós temos, aqui não tem, mostra o nervo T2, não, né? Mas aqui a gente consegue observar que existe uma contribuição com T1. Para ser mais preciso, uma contribuição com o ramo anterior de T1. Né, quando acontece isso aí, o plexo braquial, a gente fala que aquele plexo, ele é pós-fixado. Então, o autor aqui está usando uma imagem, né, para nos mostrar aí uma condição de pré-fixado e pós-fixado, tá? Bem, então, reparem, os ramos anteriores, os nervos espinais, né, aí C5, C6, C7, C8 e T1, né, confluindo com essas formações nervosas que eu falei com vocês, né, que são fundamentais como nervo escapular dorsal ou dorsal da escápula, né, que vai suprir aí os músculos, né, romboide menor e romboide maior, e por vezes também o levantador da escápula, alternativamente o levantador da escápula, e após a confluência, né, e a junção deles, a formação de troncos, né, é isso que a gente vê mais facilmente nas dissecções, né, pelo intervalo que a gente costuma chamar entre os músculos escalênicos, portanto, o intervalo intraescalênico, né? E que troncos eu estou observando aqui, né? O tronco superior do plexo braquial, o tronco inferior, o tronco médio do plexo braquial e o tronco inferior do plexo braquial, tá? Nota que no tronco inferior do plexo e o tronco médio do plexo não há emissões aqui, não. Pode haver algumas variações, mas no caso que clássico aqui, o típico, não há, né? Mas no tronco superior do plexo braquial há duas emissões muito importantes, né? Esse nervo aqui, olha, que é o nervo supraescapular, ó, tem o escapular dorsal.
ramo anterior de C5, aqui é supraescapular, né? E o nervo para o músculo subclávio, o nome dele é isso. É o nervo para o músculo subclávio, suprir, né, exclusivamente o músculo subclávio. E eu havia comentado no finalzinho da última aula, né, que a cápsula da articulação externo-clavicular também, né? Essa inervação, principalmente, ela é do tipo proprioceptiva, seguindo a lei de Hilton, né? Então, nós temos duas formações nervosas fundamentais aí para, né, para essa região que nós estamos trabalhando, raiz de membro superior. Agora, esse nervo supraescapular, a gente vai notá-lo, né, junto ali do ligamento transverso superior da escápula, né? Esse ligamento transverso está na incisura da escápula, né? A incisura da escápula é uma estrutura anatômica lá daquela parte que nós escrevemos nos ossos, né? Separadamente, escrevi lá clavícula, escápula e osso húmero, né? E mostrei, está na margem superior da escápula, ao nível ali, o próximo, né? Da origem do músculo homeoide. E esse nervo vai seguir por ali para suprir músculos que estão associados às espinhas, à espinha da escápula. Que músculos são estes? O supraespinhal e o infraespinal, né? Então, supraespinhal e infraespinal, o espinal é preferível, espinhal, apesar do português a gente falar também espinhal, né? É mais errado, espinal é preferível, mas vai suprir a partir dessa posição, né? Ali junto à margem superior da escápula, né? Onde nós temos ali, ou verificaremos, o ligamento transverso superior e incisura da escápula, né? Que é um elemento ósseo da margem superior da escápula. Então, reparem que do tronco superior do plexo braquial, nós temos aí numa condição típica, né, o padrão, essas duas formações nervosas. O nervo supraescapular e o nervo para o músculo subclávio, né? Bem, agora reparem que um fato interessante aqui no plexo braquial. Esses troncos, tronco superior, tronco médio, tronco inferior do plexo braquial, eles vão se dividir. Vai haver divisões anteriores e divisões posteriores. Olhem aqui, as três divisões posteriores, né? Três divisões posteriores, cada uma de um tronco do plexo braquial. Então, olha aqui a divisão posterior do tronco superior. Olha aqui a divisão posterior do tronco médio. Olha a divisão posterior, né? Do tronco inferior. São três divisões posteriores, e essas divisões posteriores reunidas vão formar o que nós chamamos aqui de fascículo posterior. Por que fascículo posterior? Porque vai estar localizado posteriormente à artéria axilar. A gente vai ver daqui a pouquinho também a transição de subclávia como axilar. A axilar vai estar nesse ponto aqui, né? Vai estar nesse ponto. E nesse ponto aqui, entre a primeira e segunda porção, né, ou divisões da artéria axilar, nós identificamos com muita facilidade, como vocês vão ver também nas peças aqui cadavéricas, esses fascículos. E esse que eu estou apontando para vocês é o fascículo posterior. Então, não tem segredo. As três divisões, né? Uma divisão posterior de cada tronco, né? Dos troncos superior, médio e inferior, vão se reunir formando o fascículo posterior. Todos os nervos posteriores, ou que vão seguir para posterior, como, por exemplo, o nervo axilar, vou mostrar aqui, né? O nervo radial, o nervo subescapular, superior, inferior, o nervo tóraco-dorsal, eles vão se originar deste fascículo posterior. Então, olha, tem a formação aqui do fascículo posterior, né? E repare esse grande volume de nervo aqui, ó, né? Que está localizado também no aspecto posterior. Esse é o famoso nervo radial. O nervo radial, a gente vai observar, né? Ele vai seguir da fossa da axila, né, para o membro superior, atravessando ali a margem inferior do músculo redondo maior, atravessando a margem inferior do músculo redondo maior, indo para um intervalo chamado intervalo triangular. E nesse ponto aí, ele já lança uma série de ramos, né, para os músculos ou estruturas musculares do conteúdo posterior do braço. É tríceps e ancônio. O tríceps com suas três cabeças volumosas e o músculo ancônio. Depois, ele se segue ainda, né, tem a continuidade posterior, suprindo os músculos do compartimento posterior do antebraço, terminando posteriormente na mão, no dorso da mão. Então, ele vem de uma estrutura posterior e segue, né, com a sua função, as suas funções, seus suprimentos, a vida toda, né, por toda a extensão do membro superior, suprindo elementos posteriores, dos segmentos de braço, antebraço e mão. Mão é sensitivo, né? Braço e antebraço, motor e sensitivo, né? Mas principalmente a parte motora, que é muito importante,
no suprimento desse nervo radial. A parte sensitiva vão vir de ramos menores, né? Também associados ao nervo radial, né? Mas exclusivamente para a parte cutânea. Mas reparem também, olha, que além do nervo radial, do fascículo posterior, se destaca esse outro nervo aqui, olha. Eu estou aqui iluminando com laser, né? Esse aí é o famoso nervo axilar, famoso porque ele corre no estreito, né? Ósseo fibroso, ósseo fibromuscular, né? Da parede posterior da axila, conhecido como espaço quadrangular, ao nível do qual pode haver aí umas compressões, né? Inclusive do nervo, né? Quando a pessoa desenvolve uma massa muscular, por exemplo, muito robusta, em redondo maior, né? Aí comprime a estrutura, como vocês vão ver ainda comigo, né? Mas esse nervo aí, olha, o nervo axilar, ele vai se prestar ao seguinte suprimento muscular. Ele vai suprir o redondo menor, o músculo redondo menor, e o músculo deltoide, além de lançar ramos também para a pele da região. Mas é músculo, mais a parte muscular, né? Músculo redondo menor e músculo deltoide. Desculpe, né? Dois músculos escapulomerais, né? Um lá do manguito e outro fora do manguito, como vocês vão observar comigo direitinho nessa classificação, né? De estruturas musculares, quanto à cápsula da articulação do ombro, em manguito rotador, não manguito rotador, né? Ou manguito rotatório. Além desses dois nervos do fascículo posterior, né? Notem aqui os nervos subescapulares. Aqui pode haver variações, tá, gente? Um subescapular com dois ramos, né? Às vezes, a ausência de subescapular e um nervo chamado tóraco-dorsal, né? Suprindo as estruturas, enfim, né? Que eu vou mostrar para vocês, vou citar quais são as de suprimento desse nervo aqui. Mas, de qualquer maneira, considerando no padrão do fascículo posterior, os nervos subescapulares superior e inferior e o nervo tóraco-dorsal. Esses subescapulares superior e inferior, eles estão relacionados aos músculos subescapular e redondo maior, tá? Então, olha, eles têm essa importância. Enquanto o redondo menor é pelo nervo axilar, né? Mas, de qualquer forma, eles nascem ou se originam do fascículo posterior, tá? E o nervo tóraco-dorsal, normalmente ele vai aqui ao centro, né? Isso aí é padrão, porque tem as variações, né? E como eu trabalho com dissecção, o que eu mais vejo é variação. Uma coisa no ato, outra coisa na peça. Na peça, às vezes, é bem diferente dessas representações. Mas uma coisa não muda. Essas estruturas nervosas, né, no caso aí, subescapulares, né, o tóraco dorsal, por mais que tenha, porque vocês vão encontrar aí algumas variações, elas só saem do fascículo posterior, né? A não ser que tenha uma variação que eu desconheça, que venha de fascículo medial ou fascículo lateral, né? Mas olha bem, subescapular, né? Subescapular superior e inferior, e o nervo tóraco-dorsal. O nervo tóraco-dorsal é responsável pelo suprimento do músculo grande dorsal, ou também, se vocês quiserem, o nome dele, latíssimos do dorso, dorse, né? O latíssimo, aportuguesando, isso aí, latíssimo do dorso, o músculo grande dorsal. Então, o fascículo posterior se resumiu só nisso, é simples. Nervo radial, nervo axilar, nervo subescapular superior e inferior e nervo tóraco-dorsal, né? A gente vai ver isso depois junto, né, das estruturas musculares e, enfim, vasculares também, né? Porque os vasos vão nos ajudar a identificar essas estruturas nervosas, né? Bem, saindo do fascículo posterior, vamos pegar o fascículo lateral. É só isso aqui. Aqui já são aquelas divisões anteriores que vão formar o fascículo lateral. Quais são os elementos que formam o fascículo lateral? As divisões anteriores dos troncos superior e médio. Olha aqui, o tronco médio com a divisão anterior, olha o tronco superior com a divisão anterior. As duas divisões vão se reunir formando o quê? O fascículo lateral do plexo braquial. Então, aqui eu verifico as divisões se reunindo e o fascículo lateral. O fascículo lateral, logo que ele é formado, a emissão do nervo peitoral lateral. Aquele que eu falei com vocês há pouco, né, na última aula, né, que vai suprir exclusivamente o músculo peitoral maior, acima do músculo, né, passando acima do músculo redondo, peitoral menor, onde nós verificamos ali a extensão, né, superior da face clávica peitoral com membrana costo-coracoide, naquele hiato da membrana costo-coracoide. Ele atravessa o hiato da membrana costo-coracoide para fazer esse suprimento. Não atravessa para a periferia, ou seja, para a parte, né, mais periférica,
subcutâneo, né? Como as estruturas vasculares vão fazer isso, né? A cefálica, no sentido contrário, aos ramos musculares do tronco tóraco-acromial, que é um tronco arterial. Mas essa estrutura nervosa, ele tem essa condição, né? Então, atravessa aí a membrana costocoracoide pelo hiato da membrana costocoracoide, alcançando a metade superior do músculo peitoral maior, né? Suprindo o peitoral maior, que é uma estrutura tóraco-apendicular, o músculo, né? Tóraco-apendicular anterior, que conforma ali a parede anterior da axila, junto do peitoral, do peitoral menor, né? Então, esse nervo que vocês estão observando, o peitoral lateral. Agora, repare que desse nervo, né, que está surgindo aí do fascículo lateral, né, até o fascículo medial, olha, vou antecipar um pouquinho aqui o fascículo medial, existe uma alça. Essa aí é a famosa alça peitoral. Essa alça peitoral, né, ela está conectando, e é fácil de identificá-la, né, junto à artéria axilar. Então, a artéria axilar vai estar nessa posição aqui, e como eu falei com vocês, olha, os fascículos são designados com relação à artéria axilar. Então, esse fascículo aqui é posterior aqui. A artéria axilar. Esse fascículo aqui é lateral ao quê? A artéria axilar. Ou o fascículo medial é medial à artéria axilar. E aí a alça peitoral, né, conectando o fascículo a outro, mas principalmente junta aí aos nervos peitorais. Aí você consegue identificar um e o outro, né, a partir da alça. Se esse aqui é o peitoral lateral, no fascículo medial, que eu antecipei ele aqui agora, olha aqui o outro peitoral, olha, o peitoral medial. A importância do peitoral medial, nós trabalhamos naquela última aula. Ele vai suprir os músculos peitorais. O peitoral menor inicialmente, depois o peitoral maior, né? Atravessando atravessa suprindo e depois supre, né? O peitoral maior no seu aspecto mais inferior. Então, o peitoral maior tem duplo suprimento nervoso, no padrão também. O nervo peitoral lateral e o nervo peitoral medial, que não tem também a travessia com o peitoral lateral, até pela posição dele, na membrana costocoracoide. Ele não consegue fazer isso, né? Então, aqui eu consigo identificar, olha, adequadamente a estrutura nervosa peitoral medial e a outra peitoral lateral. Depois eu volto para cá, né? Continuo aqui, eu começo aqui, que é o fascículo medial. Então, vamos continuar, né? Retomar o fascículo lateral. Então, o fascículo lateral é formado por quê? Né? Por quais estruturas? Divisões anteriores dos troncos superior e médio do plexo braquial. Além do peitoral lateral, repare que o fascículo lateral, ele vai formar essa estrutura nervosa aqui que eu estou, né, tangenciando. É o nervo músculo cutâneo. Esse nervo músculo cutâneo, ele vai suprir, como o próprio nome sugere, né, estruturas musculares e depois a cutis, a pele. Que estruturas musculares? O músculo coracobraquial, se vocês quiserem também, muitos autores falam assim, né? Coraco-humeral, né? A terminologia internacional é coracobraquial, e os outros músculos do conteúdo anterior do braço, que são os músculos bíceps e braquial. E ele vai emergir, vocês vão ver comigo, né? Isso nas imagens, depois, no futuro, nos cadáveres, ele vai emergir entre o bíceps, né? O músculo bíceps do braço, e o músculo braquial, lateralmente e superficialmente, a divisão lateral da fossa cubital, suprindo lateralmente o antebraço. Então, ele supre coracobraquial, bíceps braquial, e a pele, ele é o nervo músculo cutâneo, e a pele do conteúdo lateral do antebraço, o nervo músculo cutâneo. Ele vem de qual fascículo? Do fascículo lateral. O fascículo lateral vem de quais estruturas? Divisões anteriores dos troncos, superior e médio. Tronco superior vem de onde? Né? Os ramos anteriores de C5 e C6. E o tronco médio, a continuidade de C7. Né? Então, nervo espinal C7 lança ramo posterior, lança ramo anterior, e o ramo anterior, né, já é o tronco médio do plexo braquial. Né? Como vocês podem observar tranquilamente aqui nas imagens. Está, né? Muito tranquilo para a gente observar isso aí. Tá? Além disso, olha, o fascículo lateral, né, que emitiu aqui o peitoral lateral, e o nervo músculo cutâneo, ele vai dar uma contribuição, vai ser uma divisão, que com a divisão ou a contribuição do fascículo medial, reparem aqui, olha, aqui são duas, né, contribuições desses fascículos, vão gerar o nervo mediano. Mediano, a gente vai ver a importância dele lá no antebraço, né? Então, uma importância no antebraço e na mão também.
gerando nervos digitais comuns, digitais próprios, né? Vai participar também de algum suprimento ali de musculatura intrínseca da mão, também suprimento de antebraço, né? Em seus compartimentos, aí, nas suas subdivisões, né? Principalmente na parte superficial, média, né? E alguma contribuição na parte profunda. Mas, de qualquer forma, esse nervo aqui é um nervo mediano. E notem as duas contribuições, né? Essas duas aqui, de tanto o fascículo lateral quanto o fascículo medial, para formá-lo, né? Bem, então, olha, o fascículo lateral é simples. Peitoral lateral, a alça peitoral, a contribuição para formar o nervo mediano e o nervo músculo cutâneo. É isso. O outro fascículo, que eu havia falado rapidamente dele aqui, né, com relação à alça peitoral, ele vem de onde? Ele vem da extensão, né, da continuidade desta divisão aqui, ó, da divisão anterior, né, do tronco inferior. Olha a divisão posterior do tronco inferior, né, do tronco inferior, ajudando na formação aqui do fascículo posterior. E a simples continuidade desta divisão anterior do tronco inferior se seguindo como que? Fascículo medial. Então, aqui eu verifico, ó, o tronco, em seguida, né, ao tronco, o fascículo medial. Notem o fascículo medial lançando esse aqui, olha, que eu já havia antecipado, né, o nervo peitoral medial, que vai suprir os músculos peitorais, menor e maior. E na base deles existe essa alça peitoral. Nos cadáveres, essa alça normalmente está rompida, né? Na dissecção, infelizmente, ela é muito fininha, ela rompe. Mas dá para identificar bem essas estruturas nervosas peitorais, não só pela alça, né? Pelas disposições das mesmas, né? O nervo peitoral lateral e o nervo peitoral medial, seguindo aí, respectivamente, para os músculos, né? Peitoral maior, o lateral exclusivamente, o outro para o peitoral menor e depois para o peitoral maior, né? Na sua parte mais inferior. Continuando aqui o fascículo medial, notem aqui esses nervos cutâneos, né, para braço e antebraço. A gente vai ter nervo cutâneo, cutâneo medial para antebraço, cutâneo medial para braço. Então, os nervos cutâneos mediais, de braço e antebraço, fascículo medial. Dá para guardar fascículo medial, nervos, né, cutâneos mediais, porque nós temos chamados cutâneos, né, laterais, lateral de braço, antebraço, né, como no caso, por exemplo, o nervo muscutâneo, que segue lateralmente para o antebraço, né, o antebraço. Mas aqui nós temos do fascículo medial um destacamento, olha, né, desse fascículo de dois nervos cutâneos, cutâneo medial do braço, cutâneo medial do antebraço. Lembrando que o cutâneo medial do braço ainda recebe de um nervo, né, que vem lá da parede medial da axila, do segundo nervo intercostal, ramo lateral do segundo nervo intercostal, denominado de nervo intercosto braquial. Ele surge ali do espaço intercostal, como eu disse, segundo espaço intercostal, segue rasante ali na axila, na base da axila, né? Ali próximo à margem livre, né? Que vai formar ali a prega axilar anterior do músculo peitoral maior, né? Mas bem rasante ali a face axilar, né? E tecido subcutâneo, né? Que se segue dessa face axilar, junto ali da pele, para suprir esse cutâneo medial do braço. Inclusive, cirurgias de mama, né, cirurgia que eu falo para neoplasias malignas, né, em que há necessidade de fazer uma ressecção, né, mamária, com ressecção de linfonodos, né, ou nódulos linfáticos, linfonodos de axila, há um risco de levar à insensibilidade da face medial do braço, porque esse nervo intercósto braquial, ele é mais importante que o cutâneo medial do braço nesse suprimento, né? Ele complementa bem, né? Então, um suprimento maior que o cutâneo medial do braço, tanto que a lesão dele leva a insensibilidades dessa área, o que é muito esperado nesse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia muito agressiva, né? Você faz os esvaziamentos de vários segmentos ali, de várias divisões, né, compartimentos, e no caso da axila, muitas coisas são removidas, ligadas, clampadas, né, e assim por diante. O nervo, por ser muito fino, está numa posição ali muito ruim, né, junto ali do cavo da axila, né, da face axilar, ele normalmente é rompido nessas dissecções, né. Bem, mas olha aqui a continuidade do fascículo medial, ainda, como eu havia comentado, né, eu puxei um pouquinho ele aqui no fascículo lateral, tem essa contribuição, e com a contribuição do fascículo lateral forma o que nervo? O nervo mediano, né?
E a continuidade que vocês vão ver aqui, ó, né, esse destacamento que vocês estão observando, é o nervo ulnar, tá? Vai correr lá junto ao epicôndilo medial, deixa lá um suco supranervo ulnar, né? Passa lá pelo túnel ulnar proximal que está nesse nível, né? Está associado aí à arcada de Strutter, né? No septo intermuscular medial, segue no antebraço, né? Até a mão, suprindo aí, né? O antebraço, os músculos, né, que vão ser supridos ali, vão ser até menores pelo nervo ulnar. O nervo ulnar vai ter um suprimento maior ou mais abundante na mão, mas ele vai passar por um outro túnel muito importante lá na mão, que é o túnel de Guion, o canal de Guion, né, do francês, né, o James, não. Bom, enfim, mas sobrenome Guion, tem um pequeno canal, isso é epônimo, né? Tem um pequeno canal em que esse nervo vai se dividir em ramos superficiais e ramo profundo, então ele passa por muitos estreitos. E aí vocês vão observar comigo muitas afetações desse nervo, chamado nervo ulnar. Então, se eu pegar perifericamente, né, a parte terminal do plexo, que são os nervos periféricos, olha eles aqui que a gente vai trabalhar esse semestre, né, com abundância, no caso do membro superior. O nervo ulnar, o nervo mediano, o nervo radial, o nervo axilar, o nervo muscutâneo, o peitoral lateral, o peitoral medial, o nervo tóraco-dorsal, os nervos subescapulares, superior e inferior, e os nervos cutâneos do braço de antebraço, né? Isso na parte terminal. Fora se eu tomar aqui já no início do plexo, né? Olha aqui no tronco superior do plexo braquial, o nervo para o músculo subclave, o nervo supraescapular e o nervo tóraco-dorsal, dorsal da escápula, né? Tóraco-dorsal não, desculpe, dorsal da escápula, né? O escapular dorsal. Então, isso aqui é escapular dorsal. Aqui é tóraco dorsal, tá? Então, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui, o que é? Ramo anterior de C5. Isso aqui é fascículo posterior, né? Os nomes são meio parecidos, né? Porque é dorsal, mas é escapular dorsal e tóraco dorsal. São coisas diferentes, né? Só corrigindo aqui essa impropriedade que eu havia comentado, né? Havia falado, citado, né? Na denominação dos mesmos. Tudo bem? Bom, então, essas estruturas fazem parte, né, do plexo braquial, todas que eu falei com vocês aqui, olha, desses ramos anteriores, os nervos, né, espinais C5, C6, C7, C8 e T1, com as suas eventuais contribuições, né, sendo aí que vai formar um plexo pré-fixado, pós-fixado, os tronco superior com 2 ramos nervosos, as reuniões dessas divisões, né, as divisões são anterior e posterior, e as reuniões vão dar fascículos, e os fascículos são lateral, medial e fascículo posterior, ao fascículo lateral, ao fascículo medial, ao fascículo posterior, e a partir daqui uma profusão de estruturas nervosas. Nervo mediano, nervo radial, mediano do encontro de fascículo lateral com fascículo medial. Nervo radial exclusivamente do fascículo posterior. Nervo axilar exclusivamente do fascículo posterior. Nervo tóraco-dorsal exclusivamente do fascículo posterior. E os nervos subescapulares, né, superior e inferior, exclusivamente do fascículo posterior. Já do fascículo lateral, a contribuição para formar o nervo mediano e o nervo músculo cutâneo, né, fora o nervo peitoral lateral. E do fascículo medial, né, aqueles nervos cutâneos, né, mediais de braço e antebraço, estão formados aqui não está contando o intercósteo braquial, mas vocês vão ver isso em breve comigo, a contribuição para formar o nervo mediano e essa extensão nervosa aqui, que é o nervo ulnar, tá? Bem, outros elementos aqui não são desse semestre. Por exemplo, a cadeia paravertebral, né, aqui é da atividade autonômica simpática. Então, os gânglios, né, da cadeia paravertebral, os comunicantes interganglionares, que tem até formação de nervos planquinico-torácico longo, né, outra estrutura para suprimento de vísceras abdominais. Aqui nós temos os componentes branco e cinzento, né, dessa cadeia paravertebral, que chega até o nervo espinal, né, e aí para, né, ter um branco e um cinzento, o cinzento ele é de eferência visceral geral, é para a parede, né, então tem um revestimento aí de mielina, e o branco tem um revestimento mielínico, ele é tanto de eferência visceral geral, quanto de aferência visceral geral, né? Aí seria o neurônio 1, por exemplo, que chegaria nesse gânglio aqui para fazer sinapse, né? E a continuidade para a parede, para suprir, como vocês vão ver mais adiante, lá no quarto período, nessa parte aqui específica, né? De autonômico de parede, no segundo também vocês vão ver com o professor Valério, na parte de neuro, a importância desses comunicantes. Então, aqui, repare que tem muita coisa, né? Mas não é tudo, né? É aquilo que vai servir mais para trabalharmos o membro superior.
as minúcias, né, de parte de neurofisiologia, né, e outras estruturas nervosas relacionadas, isso vocês vão ter aos poucos, né, à medida que vocês continuarem aí no ensino básico, né, até o 4º período, vocês vão ver bastante coisa aí. Bem, repare que eu estou separando aqui, né? Então, mostrei o plexo, né, braquial separadamente, das raízes, né, melhor, dos ramos anteriores dos nervos espinais até a parte terminal. Vou dar agora para vocês a parte vascular e depois, como é o que a gente trabalha, né, em anatomia topográfica, interagir esses elementos. A parte nervosa, o que vocês vão ver na prática, né? A parte nervosa com a parte vascular, e é o mais importante para o curso de medicina. E a parte muscular também, né, enfim, e as topografias, os elementos importantes, né, nessas confluências todas aí. Bem, aqui nós vamos estudar 2 vasos, tá? E eles têm continuidade. É a chamada artéria subclávia, que estão vendo aqui a dissecção do lado direito, né? A artéria subclávia direita, aqui coincidentemente, ó, é também do lado direito essa dissecção, é do mesmo autor. E a continuidade dessa artéria, né, da artéria subclávia, e essa continuidade que recebe o nome de artéria axilar. Eu vou dar preferência aqui pela artéria axilar e depois eu vou para a subclávia. Então, vou fazer um pouquinho diferente do fluxo de sangue. O fluxo, né, vindo lá do coração, né, qual é aqui com relação a esses 2 vasos? É da subclávia para a axilar, tá? Eu vou começar na axilar aqui, porque é mais fácil de demonstrar para vocês. Entendi essa parte aqui, aí eu continuo para outra, né, a parte, digamos, pós-cardíaca, imediata, que é subclávia, né, que inclusive aqui do lado direito vem de um tronco, chamado tronco braquicefálico, enquanto lá do lado esquerdo nós temos as mesmas condições, só que a artéria vai vir diretamente do arco da aorta, né, um grande vaso aí, e a parte arqueada desse vaso, que é a aorta. Bom, então o que eu estou observando, né, nesse trecho aqui, olha, de axila? Bom, primeiro, eu tenho a parte óssea de parede posterior, eu tenho a parte óssea com alguns músculos intercostais, né, da parede medial da axila, parte posterior. O limite superior está relativamente bem preservado, a parte óssea do limite superior, né, a gente vai estudar isso direitinho ainda, clavícula, na margem superior da escápula, primeira costela. A parede anterior, ela foi removida, e quais são as estruturas que compõem, né, a parede anterior da axila? Os peitorais, músculos peitorais maior e menor, né? E o limite lateral também está preservado aqui, que é o nível do sulco intertubercular no colo cirúrgico do úmero. Então, vocês vão aprender isso tudo comigo. Aqui eu estou começando, né, aos poucos. Vocês vão ter que contabilizar 6 limites. Tem ainda tem a base ainda que, né, foi removida aqui, onde a pele arqueada forma o cavo da axila. Mas um elemento já dei para vocês na última aula, que foi a face axilar, né, que é um desdobramento aí da face do peitoral com a face clave peitoral, naquele ponto em que ela é chamada de ligamento suspensor da axila, e se continua nos aspectos medial, lateral, posterior e vem de anterior, né? E aí fecha incompletamente essa estrutura topográfica chamada de axila. E aí o vaso que vocês estão observando aqui é a artéria axilar. A artéria axilar tem essa extensão aqui, ó, dessa linha preta a essa linha preta, tá? E aí, essa extensão toda que vocês estão observando tem 3 partes, né? Uma primeira parte da artéria axilar, vocês podem chamar assim, olha, a primeira parte da artéria axilar, a segunda parte da artéria axilar e a terceira parte da artéria axilar. Ou, como eu falo mais frequentemente, a parte pré-peitoral, relativa ao músculo peitoral menor, a parte peitoral, né? E a parte pós-peitoral, né? Essa terceira parte aqui da artéria axilar. Bom, essa primeira linha que vocês estão observando aqui, onde o laser está tangenciando, né, está relacionada à margem externa da primeira costela. Então, é um limite ósseo que faz essa divisão, né? Se eu pegar a primeira costela, margem externa, internamente, né, ou seja, se eu correr aí para a parte axial do indivíduo, é a artéria subclávia, tá? Desse ponto aqui, ósseo, para frente, já começa com uma artéria axilar. E essa artéria axilar termina, como eu havia comentado, nessa outra linha aqui, olha. E essa linha aqui está relacionada a qual estrutura, né? Para eu falar assim, ó, aqui termina a artéria axilar e começa a artéria braquial. Porque aqui já é a artéria braquial, tá? Vai ser, aqui não tem representado, mas será a margem inferior do músculo redondo maior. Então, a margem inferior do redondo maior divisa, ou limita a artéria axilar, né? Repare nesse nível aqui, da artéria que se continuará da axilar, que é a artéria braquial. Bem,
A primeira divisão da artéria axilar, olha aqui a divisão dela aqui, né? A primeira divisão, no padrão, a gente chama de normal, né, ou no padrão, há apenas uma emissão arterial. A artéria torácica superior, essa aqui, ó, tá? Só tem essa emissão, na primeira divisão. Na segunda, que é a pré-peitoral. Na segunda divisão da artéria axilar, que é a peitoral, significa que o músculo peitoral menor, ele está sobreposto a essa divisão, né? Por isso que a gente chama de parte peitoral, por conta dessa sobreposição. E isso é importante, depois, para a gente falar um pouco em destiladeiro cérvico-torácico, e aí essa região vai ser chamada de retropeitoral. Então, não confundam pós-peitoral, que é isso aqui, ó, com retropeitoral. O pós aí relativo ao que está posterior, né? Então, o que está posterior é retro. O que está posto além, que vai ser pós, que é a terceira porção da artéria axilar. Então, assim, fica mais fácil se vocês reconhecerem a segunda porção da artéria axilar como parte o quê? Peitoral, ou porção peitoral. Na segunda porção, vai ser fácil de guardar, porque a segunda porção tem duas artérias. Repara, a primeira tem uma. A primeira porção tem uma artéria, a segunda tem duas formações, né? A primeira artéria é essa que vocês estão vendo aqui. Eu já havia comentado um pouco dela, né, sobre ela, lá na parede anterior da axila, na região tóraca pendicular anterior, desde o trígono peitoral para o sulco delto peitoral, né? Que estrutura arterial é essa aqui, olha, que eu estou iluminando aqui com laser? O tronco tóraco-acromial. Esse tronco tóraco-acromial, como o próprio nome sugere, né? Ele vai suprir estruturas superiores, por exemplo, acromiais, né, e claviculares, e de tronco, fora os elementos musculares. Então, repare que tem aqui ramo, olha, né, para músculos, como os músculos peitorais, maior e menor. Nós temos esse ramo aqui que vai seguir lá para o trígono clave peitoral, né, naquela membrana, né, o hiato da membrana costo-coracoide, depois do hiato da membrana costo-coracoide, para o trígono clave peitoral, e aí para o aspecto externo, né, subcutâneo, suprindo ali deltoide, né, e o músculo peitoral maior, mais superficialmente, tá? E nós temos outros ramos aqui, olha, esses dois que vocês estão observando, né, que vão se seguir para a clavícula, aqui já foi cortada, né, mas dá para ver que tem a clavícula aqui, e lá para o acrômio da escápula. Não é à toa que esse tronco é conhecido como tronco tóraco-acromial. Então, uma estrutura arterial, é um tronco arterial, né, uma estrutura arterial que se segue da segunda divisão da artéria axilar. Nessa mesma divisão, né, a segunda, a gente vai notar a artéria torácica lateral. Então, olha aqui, olha, a segunda divisão, a artéria torácica lateral. Só que isso aqui, pessoal, nunca é, usar uma expressão popular, nunca é olho de santo, exatamente naquele ponto, na segunda, não, tem as variações anatômicas, né? Você pode encontrar aí uma multiplicidade delas, inclusive a artéria torácica lateral não vem da segunda porção, tão caracteristicamente como aqui, olha, vem da terceira, né? Ou como vocês estão observando aqui, olha, a anastomose entre a tóraco-dorsal, que eu vou explicar direitinho como que acontece isso, com a torácica lateral, né? Ou ela vinda aqui da tóraco-dorsal, né? Então, você tem essas habilidades, né, de variações. Aqui o autor colocou uma coisa muito mais simples, né? Seria, digamos, o padrão, que não é que vai também acontecer na maioria, tá? Absoluta. Você pode ter esse padrão aí nos 30%, 40%, porque o restante é 12%, 5%, 6% de uma série de possibilidades, né, dessas formações vasculares aí que vocês estão observando. Bem, então nós temos aqui a artéria torácica lateral. A artéria torácica lateral, que é a segunda porção da artéria axilar, ela sempre está caminhando com o nervo torácico longo. De onde que vem o nervo torácico longo? Eu falei com vocês há pouco. Lá dos ramos anteriores dos nervos espinais, C5, C6 e C7. 5, 6 e 7. C5, C6 e C7 tem essa formação, né? Daquele nervo. E esse nervo caminha aqui na parede medial da axila, que é lateral do tórax, né? Ao longo dessa parede. O torácico, só que ele é muito comprido, né? Então, o torácico longo, para o músculo serrátil anterior, que foi até removido dessa peça aqui, dessa imagem, né? E a artéria que está ali com certo grau de paralelismo, né? É a artéria torácica lateral. Bem, agora eu estou indo para a terceira porção da artéria axilar. Na terceira porção da artéria axilar, 3 vasos. Primeiro vaso, mais calibroso, é a artéria subescapular. É só isso aqui, olha. Terminou aqui.
artéria subescapular. A artéria subescapular, como o próprio nome sugere, está voltada para o músculo subescapular. Está na fossa, por sua vez, subescapular. E essa artéria, ela emite a circunflexa da escápula. Lembra que eu falei com vocês na parte óssea que existe um suco chamado suco para os vasos circunflexos da escápula? É para a artéria circunflexa da escápula e veia circunflexa da escápula. E desses vasos, no caso aqui, estritamente a artéria circunflexa da escápula, faz uma circunflexão na margem lateral da escápula, de anterior para posterior. Para anastomosar, a gente vai ver daqui a pouquinho, ó, com essa aqui, olha, a artéria supraescapular, que vem de um tronco, só que lá da subclávia, conhecido como tronco tírio cervical. Chegar lá. Bem, então a artéria subescapular lançou o que? A circunflexa da escápula. E a continuidade dela, que estamos notando aqui, para um músculo grande dorsal, vai receber o mesmo nome do nervo. Então, o nervo que a artéria vão ser homônimos. Aqui a gente não vai ter o nervo indo para o grande dorsal, chamado de nervo tóraco-dorsal. Esta é a artéria tóraco-dorsal. De onde que vem o nervo tóraco-dorsal? Fascículo posterior do plexo braquial, junto dos subescapulares. Subescapular superior, subescapular inferior. E essa artéria tóraco-dorsal? Da artéria subescapular. De onde vem a artéria subescapular? Da artéria axilar. Qual porção da artéria axilar? Terceira porção da artéria axilar, né? Além da artéria subescapular, que vai lançar a artéria circunflexa da escápula e a artéria tóraco-dorsal, nós vamos verificar nesse mesmo nível as artérias circunflexas do úmero. A circunflexa anterior do úmero, e o autor representou aqui muito bem, ó, porque ela é sempre mais fina, a circunflexa anterior, e a circunflexa posterior, que é esse ramo mais calibroso, que estou observando aqui em profundidade, né? Essa artéria circunflexa posterior do úmero passa junto do nervo axilar no espaço quadrangular. E existe, inclusive, uma síndrome chamada de síndrome do espaço quadrangular, que quando essas duas estruturas são comprimidas, às vezes por um aumento aí, né, mais, vamos colocar assim, substancial e repentino, do músculo redondo maior, a artéria ela não é tão afetada quanto o nervo, né? Por quê? Porque existe a circunflexa anterior, inclusive anastomosa com a posterior, que passa a comandar aquele suprimento aqui ao nível do colo cirúrgico do úmero. Mas o nervo não, né? Comprimir o nervo vai afetar os músculos redondo menor e deltoide. É uma condição, vocês vão ver comigo, em que a pessoa tem, por exemplo, uma hipertrofia de redondo maior, que compromete o espaço quadrangular, e atrofia do deltoide. Hipertrofia um e atrofia outro. Por quê? Porque comprimiu a estrutura nervosa, né, que está suprindo lá o músculo, né, deltoide, que é esse que eu citei, que é o nervo axilar, e que caminha, nessa imagem aqui, ele não está, né, a gente vai ver na próxima imagem, mas vai caminhar com qual artéria? A artéria circunflexa posterior do úmero. E aqui eu vejo a circunflexa posterior. Então, nesse nível aqui, né, que tem 3 artérias, terceira porção da artéria axilar, repare que tem 3 circunflexas. 2 circunflexas humerais e uma circunflexa escapular, né, que vem da artéria subescapular. Bem, então, colocar dessa maneira, repare que não é tão difícil, não, né? Tem que pensar aqui que a artéria axilar, ela vai de margem externa da primeira costela à margem inferior do músculo redondo maior, né? Tem essa divisão, essa extensão. Previamente a ela é a artéria subclávia, e distante dela, né? Se continuando, mais distalmente, é a artéria braquial. Então, tem essas continuidades. A subclávia se continua como axilar, e a axilar se continua como o quê? Braquial. A axilar, que tem esse limite ósseo-muscular, primeira costela até a margem inferior do músculo redondo maior, né, margem externa da primeira costela, é subdividida, né, dividida em 3 partes, né? E essa divisão tem a ver com o músculo peitoral menor, a parte pré-peitoral, peitoral e pós-peitoral. E essas partes, essas 3 partes, né, de superior para inferior, ou seja, de proximal para distal, há as seguintes emissões, né? Uma emissão na primeira parte, que é a artéria torácica superior. 2 emissões na segunda parte, que são as artérias tóraco-dorsal e torácica lateral. 3 emissões na terceira parte, que são as artérias subescapular, que vão dar 2, né? Mas aqui a primeira emissão é dela, e as artérias circunflexas, circunflexa anterior e posterior do úmero. E a subescapular, né, seguirá como artéria, vai lançar um ramo, que é o circunflexo da escápula, e a sequência, o segmento, é como artéria tóraco-dorsal. Tá? Previamente a artéria axilar, olha aqui a artéria subclávia direita, axilar direita, com essas condições todas que eu falei com vocês,
E essa aqui é a subclávia direita, né? Aqui a gente consegue também identificar nesse desenho a subclávia direita, tá? A artéria subclávia direita, ela nasce desse tronco aqui, ó, que a gente vê nesse desenho maior, né? Mais comprido aqui, que tem a face e tal, que é o tronco tóraco, é o tronco braquicefálico. Esse tronco braquiocefálico, né, o nome já ajuda bastante, né, para identificá-lo. É um tronco que vai dar origem a uma estrutura arterial que vai para membro superior, né, para braço, logicamente participa primeiro aí da cintura superior, né, e depois se continuará para a região cervical e para a cabeça, né. Então, nós temos um tronco aqui, braquiocefálico, do lado esquerdo. Não há esse tronco braquiocefálico. Esse tronco aqui, ele vai dar a subclávia direita, que é essa artéria que vocês estão observando, e a carótida comum direita. Isso lá na parte de cabeça e pescoço, vocês vão observar, né? Que aqui nós temos uma divisão, né? Em carótida externa direita, carótida interna direita, tá? Mas aqui eu quero focar, né, na subclávia, né? Do lado esquerdo vai vir diretamente do arco da aorta. A subclávia que vocês estão observando, bom, aqui, gente, ó, onde está a luz, né, o laser aqui, já não é mais subclávia. É axilar, a primeira porção. Por quê? Olha a margem externa da primeira costela, separando aqui, né, o que vai servir de limite entre a subclávia e a axilar, que vai lançar lá primeiro ramo, né, que é o torácico superior. Bem, a subclávia, ela também tem 3 partes. E quem faz a divisão é um dos músculos escaleno de triângulo escaleno, né, lá da matemática, ou da geometria, enfim. É um dos músculos escalênicos, o escaleno chamado escaleno anterior. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Nós temos o escaleno anterior, médio e posterior. O que nos interessa nesse semestre são 2 dos 3, né, os 2 primeiros. Os escalenos anterior e médio, que vão formar um hiato, chamado hiato interescalênico, né? O intervalo interescalênico, o trígono interescalênico, o espaço interescalênico. Vocês vão ler muitas coisas, vocês vão encontrar, dependendo da origem daquele autor, uma variedade de denominações, né, para esse espaço entre os músculos escalenos, anterior e médio. Daqui a pouco eles vêm. Mas é nesse espaço, né, que vão correr algumas coisas, como no caso aí, artéria subclávia, né, aí esse músculo escaleno anterior, ele vai dividir em a parte pré-escalênica, escalênica e pós-escalênica, com o tronco inferior do plexo braquial. Então, quando eu pegar a imagem em que as coisas estiverem reunidas, vai ficar mais claro para vocês, tá? Bom, então aqui, olha, a artéria subclávia. Logo que a artéria subclávia é formada, isso do lado direito ou do lado esquerdo, no caso aqui do lado direito, ela emite essa artéria aqui, ó, bem calibrosa, que se segue nos forames dos processos transversos de C6, C5, C4, C3, C2, C1, tá? Mas não por C7. É uma condição que vocês vão ver depois aí, né, para evitar esgarçamento da mesma nas mobilidades cervicais. Então, não passa muito baixa, não passa em C7, forame do processo transverso C7. Ela se segue por os forames dos processos transversos, que são estruturas ósseas, né, das vértebras 6, 5, 4, 3, 2, 1, alcançando a caixa craniana, formando a artéria basilar. Então, essa aqui é a famosa artéria vertebral. Vocês vão ver isso lá no pescoço, né? Estou chamando atenção porque ela apareceu aqui na imagem e ela é um ramo da artéria subclávia. Um outro ramo da artéria subclávia, independente do lado, né, direito ou esquerdo, e esse aqui, ó, abaixo, né, da posição da artéria vertebral, é a artéria torácica interna. Vocês vão ver essa torácica interna comigo lá no quarto período, por conta do suprimento de parede anterior de tórax, né? A torácica interna, ela vai emitir a músculo frênica, a epigástrica superior, os ramos intercostais anteriores, cutâneos anteriores, né, os perfurantes anteriores, os colaterais anteriores, pequenos ramos periosteais para externo, tem uma série de coisas, né? Mas a artéria que eu estou observando aqui secamente, né, nesse inicinho aqui, olha, é a artéria torácica interna, antigamente conhecida como artéria mamária. Aí as derivações mamárias cardíacas, né, para revascularização do coração, até hoje é feito, né, utilizando desta artéria. Então, há essa possibilidade quando não há, por exemplo, a possibilidade de fazer ali uma ponte de safena, né, uma cirurgia de ponte de safena. Bem, continuando, isso aqui na primeira porção da artéria subclávia. A gente vai ver depois o escaleno faz a divisão. Aqui está assim, escaleno, depois eu coloco escaleno para vocês verem isso aí. Na sequência da segunda para a terceira partes, né, ou divisões da artéria subclávia,
Nota esse tronco aqui, olha, importantíssimo para a gente aqui. O tronco tiro cervical e também o tronco costo cervical, né? O tronco tiro cervical, ele foi bem representado aqui em cima, ó. Essa imagem está um pouco maior, vou trabalhar nela. Então, repare, ó, a vertebral, a torácica interna, o tronco tírio. O tronco tírio cervical, ele vai lançar o tronco, a artéria tireoide inferior, é tírio cervical e tírio é de tireoide, vai emitir a artéria tireoide inferior, e a cervical ascendente, que é essa pequenininha aqui, ó, tá? Que vem aqui da tireoide inferior. E outros ramos, como os ramos cervical transverso e supraescapular. Olha o cervical transverso e o supraescapular. Às vezes, pessoal, tem uma imagem para frente que mostra isso. Isso, vou falar com vocês. A artéria cervical transversa, ela vai emitir a escapular dorsal, que vai acompanhar o nervo escapular dorsal. Qual é o nervo escapular dorsal? É aquele que vai suprir os romboides maior e menor e, eventualmente, o levantador da escápula, né? Está na margem medial da escápula, e que vem de ramo anterior de C5, tá? Isso pode acontecer, da cervical transversa emitir. Não é sempre, não. Eu disseco, vejo isso aí, tem uma imagem também que vai mostrar para vocês, tá? Na sequência do tronco tiro cervical, que inclusive eu lancei essa rama aqui, muito importante, né? Essa artéria, que é a artéria supraescapular, que caminha aqui por fora do ligamento transverso superior da escápula, que o nervo vai por dentro, na incisura da escápula, né? E que vai fazer a anastomose com a artéria circunflexa da escápula. Essa anastomose já vai ser junção dos vasos, né? Para aumentar ali o suprimento, melhorar o suprimento daquela região no aspecto posterior, tá? Bem, então, além desses ramos aqui do tronco tiro cervical, né? Olha aqui o tronco costo cervical. No tronco costo cervical, a gente vai notar a intercostal suprema, a cervical profunda, né? Às vezes desse tronco, há também a escapular dorsal, ela pode vir separadamente, né? Pode vir do ramo cervical transverso, né? Ou pode vir do tronco costo cervical. Inclusive, nesse bloco maravilha, o mesmo autor, ele fez retratações diferentes, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, ele colocou o tronco costo cervical, lançando a intercostal suprema, a cervical profunda, fora alguns pequenos ramos aqui, a cervical profunda, que são vezes em pescoço, né? Mas olhe essa pequena formação arterial aqui, ó, que não tem nada a ver com o tronco costo cervical, como vai ter aqui, olha, né? Esta artéria independente, que também não tem nada a ver com a cervical transversa, é a nossa escapular dorsal da escápula, né? Aí da terceira porção da artéria subclávia, que se seguirá junto ali da margem medial da escápula, né? Ajudando, inclusive, na anastomose daquela região, mas acompanhando o nervo de mesmo nome, o escapular dorsal, que vai vir de C5, né? De ramo anterior de C5. Então, a imagem aqui é muito boa. Recapitulando, artéria torácica interna, artéria vertebral, tronco tiro cervical. O tronco é muito importante porque vai dar uma artéria aqui que é fundamental para a gente, né? Que é a artéria supraescapular, quando eu falo para a gente, aqui nesse período, né? A artéria supraescapular, né? Mas vai dar também a cervical transversa, que pode lançar o ramo escapular dorsal, né? O tronco costo cervical, que aqui, por exemplo, não deu, né? O escapular dorsal, está dando aqui os ramos comuns, que são os ramos cervical profundo e intercostal supremo, né? Mas aqui do lado, olha, nessa peça aqui, pelo menos, do lado, você tem a nossa escapular dorsal da escápula. Agora, pode acontecer numa dissecção, num indivíduo vivo, né, num exame de angiográfico, assim por diante, e vocês notarem duas artérias escapulares dorsais. Então, a imagem mostra isso aí. E elas, de alguma maneira, vão se encontrar depois fazendo anastomose, né? Mas pode acontecer, né, uma formação independente da artéria subclávia, né? E a outra, por exemplo, vindo lá do chamado, antigamente é chamado de ramo descendente da cervical transversa. Vindo da cervical transversa, que se seguirá nessa margem medial da escápula com essa designação, escapular dorsal. E isso é possível, né? Então, variação, elas são muitas, né? E a gente não consegue colocar rédeas nessas variações. Elas simplesmente acontecem. Em parte vascular, é muito comum essas variações, tá? Bom, do mesmo autor, continua aqui, vamos ver como que está aqui agora, né? E aqui um outro autor. Eu não lembro mais que autor é esse, mas esse aqui é o Neto. Olha aqui, também do lado direito, né? Coincidentemente. Olha o tronco braquicefálico, carótida comum, subclávia. Carótida comum do lado direito,
subclávia direita, tá? Olha aqui a famosa artéria vertebral. Ela não vai ser usada nesse semestre, não. Mas você tem que saber identificá-la aqui, né, até para dissociar das outras estruturas arteriais, né? Essa é a artéria vertebral. Caminha aí nos forames dos processos transversos de C6, de C5, de C4, de C3, de C2, de C1, só não passa em C7. Corpo de C7, processo espinhoso de C7, processo transverso de C7, os tubérculos anterior e posterior de C7, né? Suco do nervo espinal, forame intervertebral, né? São os elementos aqui comuns, mas não passa em C7. Passa em C6 e se segue, né? Sob ela, aproximadamente, a artéria torácica interna, com múltiplos ramos também, parede anterior de tórax. Isso eu dou lá no quarto período, né, quando estiverem já fechando aqui o básico, né, em anatomia. É uma anatomia mais densa, inclusive, mais do que essa aqui. E aqui nós verificamos, olha, a artéria subclávia, aqui já tinha falado com vocês, a artéria subclávia, a extensão dela, olha, até a margem externa da primeira costela, passando aqui num pequeno espaço costoclavicular, que é parte do futuro desfiladeiro cérvico-torácico, né? Aí emitindo aí a artéria vertebral torácica interna, e olha aqui o nosso tronco tiro-cervical. O outro tronco aqui, ó, o tronco costo-cervical. Notem que do tronco tiro-cervical, olha que maravilha, a supraescapular, né, que vai nas tombosar lá com a nossa circunflexa escápula, que vem lá da subescapular, que vem da terceira porção da artéria axilar, né? Olhem a cervical transversa, né, emitindo aqui um ramo ascendente, e o ramo descendente dela, seguindo aqui para a margem medial da escápula, como que? Escapular dorsal, o dorsal da escápula, que segue um nervo com o mesmo nome, escapular dorsal, o dorsal da escápula. Então, aí nós temos uma condição interessante, que eu havia previsto, né? Falei com vocês anteriormente, na imagem anterior. Olha, pode acontecer que a cervical transversa emita isso aí. Pode acontecer que essa emissão, né, da escapular dorsal da escápula, venha separadamente da terceira porção da artéria subclávia. Essas são as possibilidades, né? Então, nós verificamos aí a artéria escapular dorsal, a artéria supraescapular, né? E, enfim, originadas, né, ou se originando do tronco tiro-cervical. Seguindo, olha, o tronco costo-cervical. Aí já não participa, né, aqui da cintura. Por quê? Está lançando aqui uma cervical profunda e uma intercostal suprema, que vai seguir aqui para o primeiro espaço intercostal, chamada intercostal suprema. Tá. Então, aqui está muito tranquilo, né, para vocês identificarem, sem estruturas musculares por enquanto, né, só mesmo aqui a parte óssea e a parte vascular, para vocês acostumarem com as posições. Há um detalhe. Como é que vocês vão saber isso? Porque eu já trabalho há muito tempo, eu sei, né, por prática, a gente faz isso aí, né? Mas como é que vocês vão identificar, por exemplo, essa artéria aqui, olha, como escapular dorsal, que está indo para o dorso da escápula, né? E essa aqui como supraescapular, que também segue para o dorso da escápula. Ó, a escapular dorsal, assim designada, ela segue sempre a margem medial da escápula, não tem erro. Identificou uma artéria na margem medial da escápula, suprindo ali os músculos romboides, né, junto do nervo, de mesmo nome, escapular dorsal, não tem outra denominação, apesar das possibilidades de origem, que esta, artéria escapular dorsal ou dorsal da escápula. Observei uma artéria seguindo superiormente na escápula, margem superior, ao nível do ligamento transverso da escápula, transverso superior da escápula, ou da incisura da escápula, não tem outra possibilidade a não ser a artéria supraescapular. Ela vai ter essa designação, independente das possibilidades de origem. Normalmente vem do tronco tiro-cervical, mas pode ter outras pequenas origens, até independente mesmo, né? Então, essas designações, essas posições ajudam vocês a identificarem, né, a estrutura. Aqui é a mesma coisa, a primeira costela, a clavícula, escápula, úmero e tal. Olha aqui a artéria subclávia, né? Aqui nós temos a primeira porção da artéria subclávia, a segunda porção, né? A terceira porção, e aí já começa com a artéria axilar, né? Não é a partir da clavícula, né? É a partir da margem externa da primeira costela. Tem autor que fala o contrário, mas é a partir da margem externa da primeira costela. O tronco tiro-cervical, né? O tronco tiro-cervical, olha, lançando esse ramo aqui. Aí você fala, mas que ramo será isso aqui, ó? É só segui-lo. Você está indo aqui para a margem superior da escápula, ao nível do ligamento transverso superior ou da incisura da escápula, só pode ser a artéria supraescapular. Fora que essa artéria aqui ainda, a anastomose, olha aqui por transparência, com a artéria subescapular, que vem de qual artéria? Da artéria axilar. Qual porção da artéria axilar? Terceira porção da artéria axilar, né? Sendo que a continuidade vai ser com a artéria tóraco-dorsal, né? Que é ao nível aqui das circunflexas do úmero. Circunflexa anterior e circunflexa posterior.
Mas reparem também que do tronco tiro cervical, né, aquilo que já havia comentado, olha essa artéria cervical transversa, né? A artéria cervical transversa com um ramo ascendente, um ramo descendente, e aí esse ramo, olha, ele está seguindo para a margem medial da escápula. Então, não tem erro. Se segue para a margem medial da escápula, né? Qual é a artéria? Escapular dorsal, com o mesmo segmento do nervo, né? Então, é bom vocês terem isso em mente, né? Que essas denominações, elas têm a ver, né, muitas delas com as posições, né? E para identificar, né, isso é uma dica mais para a prática, não fiquem preocupados com a origem. A origem, quando estiverem em domínio do conteúdo, vocês podem até ficar assim, de imediato preocupados com a origem, né? Ou identificar a estrutura pela origem, que é muito difícil, se é muito variante aquela peça, tá? Mas peguem a distribuição, o destino. O destino vai dar o nome, não a origem. Do destino, vocês vão seguir até a origem, vão saber se é uma origem padrão ou se não é padrão, se é uma origem variante, tá? Muito bem, mais imagens aqui. Essa imagem de preto e branco aqui, ó, ela é do Gray de 1918. E é tão válida agora, né, quanto daqui 50, 100, 200, 300 anos. Eu não sei que aconteça uma modificação na humanidade aí, inesperada, né? Mas é muito pouco tempo, né, esses séculos que eu falei aqui, para ver alguma modificação de tal maneira aí que as estruturas mudem, né, drasticamente ou completamente, enfim, né? Então, isso aqui é independente da idade, né? Agora, aqui uma maravilha de representação. Olha aqui, escapular dorsal, né? E olha aqui que está escrito aqui, olha, é um ramo descendente da cervical transversa, pronto, tá? Agora, isso não achei da cervical transversa, então vai vir de algum lugar, né? Pode vir isolado lá da artéria subclávia, o que a gente encontra com muita facilidade, muita frequência. Olha, aqui a antiga escapular transversa, tá, pessoal? Isso aqui é o seguinte, a imagem, ela é útil, né? Vocês podem pegar essa imagem aqui e viajar no tempo, daqui 100 anos, vai ser a mesma coisa, não vai mudar, né? Esses elementos vão ser os mesmos, vão estar passando aqui na mesma posição, né? Enfim. Agora, o que muda são os nomes. Então, a artéria supraescapular, ó, é escapular transversa, a gente não usa mais isso, tá? Então, tem que fazer as adequações, né? Aqui a cervical transversa continua a mesma coisa, né? Agora, escapular transversa, não, supraescapular. Por que eu sei que aqui é a artéria supraescapular? Pela posição. Olha aqui, o ligamento transverso superior da escápula, junto da incisura da escápula. Essa aqui é a incisura espinoglenoidal. Inclusive, olha, ela supre a fossa supraespinhal, depois segue pela incisura espinoglenoidal, para a fossa infraespinal, que fará, né, anastomose com essa artéria aqui, olha, a circunflexo da escápula. E aí, se eu vou, né, anteriormente, essa circunflexo vem de qual artéria? Da artéria subescapular. E lança também qual? A artéria, o ramo arterial que vai suprir o grande dorsal, né? Então, você tem você pode imaginar, né? Você pode prever aqui as estruturas, salvo as variações anatômicas, né? Levando em consideração aí a posição que elas estão ocupando. Lembrando também que nós temos aqui um sulco, né? Sulco para os vasos circunflexos escápula. Esse aqui é o colo cirúrgico do úmero, né? Você sabe que aqui é o colo anatômico e esse é o colo cirúrgico. Olha que essas artérias aqui, olha, elas são circunflexas. Elas fazem uma circunflexão aqui no colo cirúrgico. Essa maior, no espaço quadrangular, que a gente vai ver em breve, em parede posterior, é a circunflexa posterior. Essa fora aqui de espaço, né, mais fininha, é a circunflexa anterior. Aí é só reunir as informações que você já tem, vão ter também, né, e sedimentá-las. Essas artérias circunflexas vêm de qual artéria? Axilar. Qual a porção da axilar? Terceira. Junta de qual artéria? Artéria subescapular, que vai lançar circunflexo da escápula, né? E vai seguir com a tóraco-dorsal. Artéria tóraco-dorsal. Bem, e então, o que eu observo, né? Nessa vasculatura de escápula no aspecto posterior dessa imagem, essa aqui, uma imagem muito bonita, né? Aqui é uma imagem mais moderna, né? Não tem a qualidade dessa aqui, moderna sem qualidade, digamos, de qualidade de pintura, né? De retratação, a qualidade de informação que está muito boa. E aqui tem informação e representação, as duas qualidades, né? Aqui a gente está observando o tronco braquicefálico, né? Aqui então estou mostrando aqui o símbolo, né? Superior direito, artéria subclávia, tronco tiro cervical. Olha aqui a cervical transversa, né? A supraescapular. Olha que interessante. A cervical transversa emitindo o ramo para a margem medial da escápula. Então, que ramo é esse aqui? Escapular dorsal.
E aí, repare que tem uma estrutura independente da subclávia, né, seguindo para a mesma região e anastomosando, né, formando aqui uma única estrutura. Artéria, olha aqui, está escrito, ó, artéria escapular dorsal ou dorsal da escápula. Reuniu, repare, duas origens para escapular, depois formou uma só, né? Aqui já do ângulo, ao nível aqui do ângulo superior da escápula, e se segue, fazendo uma profusa anastomose com a circunflexa com a circunflexa da escápula, que vem da artéria subescapular, não é? E com a transversa, e com a supraescapular, que vem aqui né, ao nível da incisura da escápula, ligamento transverso superior, e faz essa anastomose aqui no aspecto posterior da escápula. Então, são duas imagens com informações muito importantes, né, mostrando aqui, olha, uma variação terminológica de nome, né, uma variação também, olha, que vem da cervical transversa, né, essa formação da escapular dorsal, e aqui uma variação muito interessante, que são duas escapulares dorsais na origem, depois se reúnem seguindo como uma só, né, um ramo aí da cervical transversa e o outro independente da segunda, terceira porção da artéria subclávia. Então, informações muito boas, né? Muito bem. Agora eu vou trabalhar com vocês as estruturas vasculares e nervosas juntas, né? Nessa dissecção que vocês estão notando aqui, que eu falei muito brevemente na aula passada, lá em parede anterior de axila, na região tóraco-apendicular anterior. Antes disso, reparem esses dois músculos aqui, ó, né? Que aqui proximamente estão em sobreposição. Esses músculos são três, né, no grupo. Aqui tem 2 de 3, na imagem de baixo também não aparece, ali já aparece o terceiro. São músculos escalenos. Esse aqui é o escaleno anterior, o escaleno médio, e a gente vai ver depois o escaleno posterior atrás. Esses músculos escalenos anterior e médio, né, eles partem aqui, né, de tubérculos de processos transversos de vértebras cervicais, vou explicar direitinho, e seguem para a primeira costela. O escaleno anterior para o tubérculo do escaleno anterior na primeira costela, e o médio para uma tuberosidade na primeira costela, que é a tuberosidade para o músculo escaleno médio, né? Então, tem um tubérculo e uma tuberosidade na primeira costela. Aqui, na verdade, também está falando sobre uma variação, olha, a chamada costela cervical, que é uma costela típica. É um atavismo, né? Um atavismo biológico, essas formações de costelas cervicais. Aqui do outro lado é a mesma coisa, uma formação bilateral, inclusive. Mas, fora isso, repare que entre os escalenos é constituído um espaço com aspecto meio piramidal, né? Que a gente pode chamar de intervalo intraescalênico, hiato intraescalênico, espaço intraescalênico, trígono, né, o triângulo, alguns falam assim, interescalênico, mas entre quais escalenos? O anterior e médio, o posterior não entra. Até porque o músculo escaleno posterior, né, ele não está nesse intervalo diretamente, e ele vai para a segunda costela, a inserção dele, tá? Bom, por que vocês têm que saber disso aqui de pescoço? Porque esse intervalo interescalênico, esse espaço interescalênico, é nele que nós temos os troncos do plexo braquial, os ramos, né, se seguindo como troncos, e aí dando continuidade ao plexo braquial. É por esse intervalo interescalênico. E na parte mais inferior, junto ao tronco inferior do plexo braquial, que vocês estão vendo aqui, ó, nessa outra pintura, nessa outra gravação aqui, ou figura, a gente vai notar a artéria subclávia. Aqui ela está alterada por conta da alteração do volume do espaço intraescalênico, né, pela interposição aqui da primeira costela. Muito bem. Esses músculos escalenos, mesmo que vocês venham a trabalhar com esses músculos, né, assim, mais diretamente, lá no terceiro período, aquilo primeiro você tem que saber, né, por conta da relação morfofuncional que essas estruturas aqui, né, principalmente os músculos escalenos, espaço intraescalênico, assim por diante, guardam com o membro superior, com a cintura superior e o membro superior, tá? Então, a primeira coisa, então, vamos identificar esses músculos escalenos anterior e médio quanto às origens dele, né? O escaleno anterior, que vocês estão observando aqui, né, toda essa extensão que é o escaleno, ele vai se originar dos tubérculos anteriores, dos processos transversos da terceira à sexta vértebra cervical. Então, tubérculo anterior de processo transverso, que é a primeira, segunda, terceira, né? Da terceira, da quarta, da quinta, da sexta vértebras cervicais. A gente vai ver vértebra ainda em dorso, né? Vocês vão argumentar comigo. Sim, mas tem que começar a guardar agora.
Então, tubérculos anteriores dos processos transversos de C3, C4, C5, C6. Dos tubérculos anteriores também, dos processos transversos, só que de C2 a C7, de C2 a C7, a gente vai ter o escaleno médio. Esse aqui, continua os tubérculos anteriores. Tubérculos anteriores, os processos transversos de segunda cervical, terceira cervical, quarta cervical, quinta cervical, sexta cervical, sétima cervical, né? E esses dois músculos com essas origens, que são os pontos fixos, né, que são as inserções proximais, apresentam as suas inserções distais, seus pontos móveis, ou suas caudas, né, porque as origens são cabeças, na primeira costela, de maneira que o primeiro, que é o escaleno anterior, ele vai para um tubérculo, né, conhecido como tubérculo tubérculo escaleno anterior, tem um epônimo, depois eu recordo esse epônimo, o tubérculo do músculo escaleno anterior, e o escaleno médio para a tuberosidade do músculo escaleno médio, aí deixando um espaço triangular entre eles, onde as estruturas neurovasculares correm, e onde, por exemplo, o cirurgião, né, o anestesista, ele consegue fazer uma anestesia troncular, ou um especialista da biomedicina, na medicina, intensivista, e assim por diante, consegue fazer punções, com punção, por exemplo, arterial, de artéria subclávia, e, sabidamente, né, se posiciona entre esses músculos escalenos, né? Bem, repare que aqui embaixo, olha, isso eu vou desdobrar com vocês ainda, mas aqui já começa um pouco, né, dessa descrição. Aqui a gente verifica, olha, aqui está a interposição de clavícula, aqui está sem clavícula, né? A clavícula foi removida. Aqui tem escápula, clavícula, mas repare que as estruturas aqui, olha, vasculares, né? E as estruturas nervosas, né? As nervosas seguindo a coluna, e as vasculares da abertura superior do tórax para a raiz superior, né? Ou para a cintura escapular, e depois para o membro superior, são envolvidas por uma fáscia que vai ser denominada de bainha, porque tem um aspecto de uma vagina, né, inclusive no latim é vaginalis, que traduzido para o português é em bainha, em forma de bainha. Enfim, esta bainha axilar, né, vem como extensão de uma das fáscias do pescoço. Tem várias fáscias, o pescoço tem uma complexidade alta também, mas uma dessas fáscias é a fáscia cervical profunda. Então, a fáscia, e olha que isso está lá naquela parte das importâncias das fáscias, de compartimentalizar regiões. Aqui, inclusive, tem muito mais elaborado. Além de compartimentalizar, envolver músculos, né, na profundidade aqui do pescoço, chamada face cervical profunda, ainda envolve estruturas neurovasculares que seguirão do pescoço e do tórax para o membro superior, a partir aí, né, de um local, né, de uma posição intermediária, que é a cintura superior. Isso vai ter muito a ver com o desfiladeiro cérvico-torácico. Então, repare que nós temos estruturas nervosas aqui em profundidade, vasculares e musculares, né? Escaleno anterior e escaleno médio. Aí tem que saber, escaleno anterior C3 a C6, escaleno médio C2 a C7, tubérculos anteriores, processos transversos. E entre eles, esses elementos neurovasculares, tá? E a bainha axilar, né? Que ainda vai ser motivo de estudo em axila. Bem, o que eu verifico nessa imagem aqui, que está mais complexa e mais completa? Olha aqui o escaleno anterior, olha o escaleno médio, lá na profundidade, e o escaleno posterior se perdendo, né? Dá para ver muito pouco dele. Nem falei também dele aqui, né? Porque não está diretamente envolvido com o intervalo intraescalênico, e vocês vão ver em pescoço. O trapézio ele foi parcialmente, né, deslocado e até cortado, músculo externo cleidomastoide, músculo esse pedacinho só aqui, ó, músculo homoióide, né? E aqui eu tenho escaleno anterior. Sempre à frente do escaleno anterior, né, vai correr esse nervo aqui, que vocês vão ver depois comigo em tórax, né? É o nervo frênico, que vem do plexo cervical, é outro plexo, chamado plexo cervical, dos segmentos 3, 4 e 5. Ele pega aí o inicinho, né, do plexo braquial, ele está entre o cervical e o braquial. Então, o nervo frênico. Frênico é relativo a diafragma, é o que é responsável, né, pelos movimentos diafragmáticos, mas supre também pericárdio fibroso, supre pleura parietal mediastinal, tem outros suprimentos aí. Está sempre à frente. E entre os escalenos anterior e médio, olha aqui o intervalo intraescalênico, o hiato intraescalênico. E desse intervalo, o hiato intraescalênico, o espaço intraescalênico, trígono intraescalênico, né, e assim por diante, olha os ramos anteriores de C5, C6, formando o tronco superior do plexo braquial. Olha C7 se continuando como o tronco médio do plexo braquial. C8, não vejo aqui na imagem, tem que secar mais, é T1, mas C8 com T1 formando o tronco inferior do plexo braquial, né?
aí pode haver também aquelas complementações, né? C4 com um plexo pré-fixado, T2 com um plexo pós-fixado. Dá para ver que tem rebater, secar e rebater, abrir as estruturas, né? Para identificar o que está acontecendo, né? Aqui está começando a fazer essa dissecção mais em profundidade. Reparem também, olha, que os troncos superior, médio e inferior, aqui a gente consegue observar um pouco disso, né? Eles começam a se dividir. E essas divisões vão se reunir formando isso aqui, olha. Isto é um fascículo. Que fascículo é este? Lateral do plexo braquial. Aqui eu vejo fascículo medial do plexo braquial, um pedaço dele. E o posterior? O posterior está posterior à artéria axilar. Então, eu tenho que tirar a artéria axilar para observar as 3 divisões posteriores dos troncos, superior, médio e inferior, formando o fascículo posterior. Mas aqui também observa, olha, esse nervo vindo lá do alto, o que sugere pela posição que ele está correndo. E a posição alta, que vem aqui de C5, que é o nervo escapular dorsal, ou o nervo dorsal da escápula, que vai seguir na margem medial da escápula, suprindo os músculos romboides. Romboide menor, romboide maior, e por vezes também até o levantador da escápula, que pode ter, né, um suprimento desse nervo, conhecido como escapular dorsal, né? Repare também que aqui, nesse exato ponto que eu estou tocando aqui, olha, nós temos de C5, C6 e C7 umas formações nervosas menores se juntando para formar este nervo aqui, olha, compridão. Que nervo é esse aqui que corre no tórax, ao longo, grande parte da parede lateral do tórax? O nervo torácico longo. O nervo torácico longo, ele vai suprir o quê? A parede medial da axila, né? Ao nível aqui do músculo serrátil anterior. Então, nervo torácico longo, músculo serrátil anterior. Quais são os segmentos? C5, C6 e C7. O que a gente está observando. Se eu tenho esse aqui, nervo torácico longo, eu penso em proximidade de quem aqui, olha? Da artéria torácica lateral. Olha aqui a artéria torácica lateral. Vem de qual porção aqui, né? Da artéria axilar? Da segunda porção, junto do tronco, olha, tóraco-acromial. Tronco tóraco acromial. Mas vamos continuar aqui de proximalmente. Aqui formou o tronco superior, não é? Aqui é o tronco, né? Aqui para baixo é o tronco médio, o tronco inferior do plexo braquial. Mas olha aqui do tronco superior do plexo braquial, uma formação nervosa. Esse nervo aqui, ó, né? Que nervo é esse que vocês estão observando aqui? É só acompanhar, né? Se for permitido, se for possível, as estruturas próximas, né? Vasculares, principalmente. Olha essa artéria aqui, vindo lá do tronco tibial-cervical, que é a artéria essa aqui, supraescapular, nervo supraescapular, artéria supraescapular, né? Aqui a escapular dorsal, né? O nervo escapular dorsal. E se esse aqui é o nervo escapular dorsal, eu procuro junto dele a estrutura vascular. Olha aqui, artéria escapular dorsal, independente, vindo aqui da artéria subclávia, da terceira porção, porque eu falei com vocês que essas porções são dadas de acordo com a posição do músculo escaleno anterior. Olha a primeira porção, olha a segunda porção, olha a terceira porção, né, da artéria subclávia, quanto a escaleno anterior, tá? E aí eu percebo, olha, a artéria escapular dorsal, o nervo escapular dorsal, né, o nervo supraescapular, artéria supraescapular, vem lá do tronco tibio-cervical, e aí essas reuniões, as divisões, né, que aí a gente vai observar aqui, tem que secar um pouco melhor, né, como elas se dão, aqui mais em profundidade, porque tem interposição aqui dos vasos, mas formando os fascículos, o fascículo lateral, posterior, né, está localizado posteriormente, e o fascículo medial, né, do plexo braquial. Bem, primeira porção aqui da artéria axilar, artéria subclávia, artéria axilar, primeira costela, primeiro espaço intercostal, olha essa artéria aqui, olha, torácica superior, olha esses ramos aqui, ó, os ramos torácicos do tronco tóraco-acromial, né? Olha a artéria torácica lateral, como já havia falado, olha o nervo torácico longo. E reparem que aqui é o primeiro espaço, esse é o segundo espaço, notem lateralmente do segundo espaço, este ramo nervoso aqui, olha, que nervo é esse aqui? É aquele nervo que sai do espaço intercostal, vai suprir, né, membro superior, é o intercóstio braquial, né? E o intercóstio braquial, ele vai alcançar o cutâneo medial do braço. Então, esse aqui é o cutâneo medial do braço. Por que eu sei que é o cutâneo medial do braço? Que ele vem do fascículo medial do plexo braquial. Olha que o fascículo medial, né, o cutâneo medial do braço, o intercóstio braquial se reunindo com ele aqui. Fascículo medial. Aí eu procuro no fascículo medial outras informações, né, nervosas,
que eu vou encontrar aqui no fascículo medial também? Olha o peitoral medial, suprindo o peitoral menor, depois o peitoral maior. Olhem a alça peitoral, né? Olha um outro cutâneo fininho aqui, olha, que está indo mais distante que o cutâneo medial do braço. O cutâneo medial do antebraço. Aqui vai para um canal chamado canal braquial, canal de Crouvillier. E olha, repare, notem aqui também, olha, o nervo ulnar, né, que é do fascículo medial, e a contribuição do fascículo medial, que com a contribuição do fascículo lateral, vai formar esse grande nervo aqui, que vai mais no centro aqui do braço, que é o nervo mediano, né? Repare que mesmo que eu não veja aqui, olha, né, ou interaja com o fascículo posterior, eu tenho alguns ramos aqui, olha, que eu falei com vocês, que vem lá do fascículo posterior, né? Que grande ramo é esse que eu estou verificando? Que ramos são esses? Desculpe, né? São grandes assim, não? Mas aqui eu tenho alguns ramos que eu estou verificando aqui, supostamente do fascículo posterior, porque eu sei disso. Porque aqui eu estou vendo parede posterior da axila. Que ramos são esses? Subescapulares. Olha o nervo subescapular superior, olha o nervo subescapular inferior, né? E olha o nervo tóraco-dorsal, que é encaminhado com a artéria tóraco-dorsal, que vem da artéria subescapular, que emitiu a artéria circunflexa da escápula. Essa é a artéria circunflexa da escápula, tá? Artéria subescapular, portanto, a terceira porção da artéria axilar. Se essa é a terceira porção da artéria axilar, olha aqui as circunflexas do úmero. A circunflexa posterior do anterior, desculpa, essa aqui de cima, e olha aqui a circunflexa posterior do úmero. Por que eu sei que essa aqui é a circunflexa posterior do úmero? Porque com a circunflexa posterior do úmero vai um nervo também do fascículo posterior, chamado nervo axilar. O nervo axilar está aqui, ó, tá? E que nervo é esse aqui, olha? Perfurando o músculo córaco-braquial, né, o córaco humeral, o córaco braquial, e depois vai suprir bíceps braquial e vai seguir a parte cutânea do antebraço, né? É o nervo muscutâneo. E de onde que vem esse nervo muscutâneo? Do fascículo lateral do plexo braquial, tá? Então, olha aqui os ramos terminais. Nervo muscutâneo, nervo axilar, nervo mediano, aqui a gente vai encontrar o nervo ulnar, o nervo cutâneo medial do antebraço, o cutâneo medial do braço, o intercósteo, que ajuda no suprimento do cutâneo medial do braço, né? O tóraco dorsal, o subescapular inferior, subescapular superior, peitoral medial, que é este daqui, né? Peitoral lateral, e já tinha falado aqui o grande dorsal, o supraescapular, o escapular dorsal, né? Está faltando a gente identificar aqui, porque tem que ser dissecado mais em profundidade, o nervo radial, né? Aí a gente vai fechar essas estruturas aí, né? Terminais do plexo braquial. Tudo bem? Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar comigo, né? No cadáver, e aqui também, né, à medida que a gente estiver discorrendo dessas topografias aí. Bom, a partir desse momento, eu vou mostrar para vocês peças cadavéricas, né? E fazer a correlação com o que está do lado aqui, a pintura, né? Nessa imagem, o que eu vejo? Né? Os peitorais foram dissecados, né? Esse pequenininho aqui é o peitoral medial, esse maior aqui é o peitoral lateral. Bom, e aqui é a artéria axilar. Essa aqui é a primeira porção da artéria axilar, a segunda porção da artéria axilar, a terceira porção da artéria axilar, né? Por que eu sei que as porções são essas aqui, ó? Eu estou pegando o músculo peitoral menor como referência. Repare que ele foi deslocado, essa aqui é a largura do músculo peitoral medial. Ah, em detalhe, o ligamento suspensor da axila foi removido, né? A membrana coscoracoide foi removida. Mas essa linha amarela, ela marca da terceira, quarta, quinta costelas, né? Que é a origem do peitoral, a largura do peitoral nesse ponto aqui. E a artéria, ela tem umas partes, né, chamadas de pré-peitoral, peitoral e pós-peitoral. Na primeira porção, olha essa artéria aqui, olha, torácica superior. É 1 para 1, né? Primeira porção, e a única artéria que tem é a torácica superior, né? Mas o fascículo lateral que está do outro lado, né? Porque aqui é fascículo medial, e aqui eu consigo observar um pouquinho de fascículo posterior, vai lançar nesse nível aqui, fora do peitoral menor, para suprir exclusivamente a metade superior do peitoral maior, o nervo peitoral lateral. Olha o nervo peitoral lateral lá no alto, tá? Isso é de fascículo o quê? Lateral. Ainda do fascículo lateral, e aqui tem que abrir um pouquinho, né? Mas eu vou observar o quê? As contribuições, ó, do medial com lateral para formar este nervo aqui, ó, no laser. Que nervo é esse aqui? Nervo mediano, né? Mas nessa imagem aqui que eu consigo observar mais. Olha a segunda porção aqui da artéria axilar. Olha a artéria torácica lateral, né? E olha aqui o tronco tóraco-acromial, com parte lá que vai para acrômio, clavículo e parte muscular. Tronco tóraco, né? E aqui eu tenho a artéria torácica lateral.
Se essa aqui é a artéria torácica lateral, eu tenho que observar junto dela o quê? Um nervo, chamado nervo torácico. Olha aqui, ó, correndo, preso ao serrátil anterior, o nervo torácico longo. Esse nervo que vocês estão vendo aqui, olha, que está, né, meio próximo aqui do torácico longo, até parece, né, ser o torácico longo, não é o torácico longo, né? Por quê? Ele está vindo aqui de fascículo posterior, né? E está indo para músculo posterior. Que músculos aqui, olha? Subescapular. E esse aqui, grande dorsal. Qual é o nervo para o músculo grande dorsal? O nervo tóraco dorsal. E de onde que vem o nervo tóraco dorsal? Fascículo posterior, tá? Ainda continuando aqui no fascículo posterior, olha esse nervo aqui, olha, subescapular, um dos subescapulares, tem aqui em cima, agora que eu vi, ó, o subescapular superior, o tóraco dorsal, e o subescapular inferior, que inclusive é para o músculo redondo maior, né? Mas olha aqui, olha, esse outro nervo posterior, né, mais fino, relativamente, ele está indo para um espaço chamado espaço quadrangular, né? Acompanhando lá uma das artérias circunflexas, humerais, circunflexa posterior do húmero, né? Esse nervo que vocês estão observando aqui é qual nervo? Axilar. Então, olha aqui o nervo axilar, o nervo escapular inferior, né, subescapular inferior, o nervo tóraco dorsal, o subescapular superior, né, o torácico longo, peitoral lateral, né? Aí tem que secar mais aqui para observar, e nem precisa tanto, olha aqui, olha, agora que eu estou vendo também. Olha aqui o fascículo medial, e repare que esse aqui é tipulado, não tinha falado, né? Mas olha aqui, olha, o nervo peitoral medial, peitoral lateral, peitoral medial, os fascículos lateral e medial, e o posterior eu consigo observar de forma indireta por essas emissões nervosas aqui, olha, né? Nervo axilar, subescapular, tóraco dorsal, né? E o nervo torácico longo, que também não é daqui. O nervo torácico longo não é de fascículo, ele vem de quê? De ramos anteriores e nervos espinais C5, C6 e C7, né? Então é assim que vocês têm que trabalhar. Se esse aqui é o nervo tóraco dorsal, essa artéria, ó, que está confluindo com o mesmo, é qual? Tóraco dorsal. Vamos confirmar, né? Essa artéria vem de qual artéria? Subescapular. E a subescapular emite qual artéria? Circunflexa, né, posterior do húmero. Tem a circunflexa anterior, e aqui eu vejo a circunflexa posterior do húmero. É sempre associando, né, um nervo como artéria, vice-versa, como estrutura óssea, como estrutura muscular, e assim por diante. Depois buscando isso aí na origem, né? Buscando as origens. Ótimo. Nessa primeira imagem, o autor pintou estrutura de fascículo lateral, nessa estrutura de fascículo medial, né? O que eu tenho aqui de fascículo lateral? Parece que é o mesmo cadáver que foi agora feito outro trabalho em cima dele, né? Fascículo lateral, peitoral lateral, a contribuição para formar o nervo mediano e o nervo músculo cutâneo, né? Que vai aqui para o músculo córaco-braquial e bíceps e braquial. Então, essa imagem representa isso, né? Nessa outra aqui, é o mesmo cadáver, né? Agora, ampliando um pouquinho mais para fascículo medial, e a artéria vem aqui, ó, a artéria axilar, o que eu identifico aqui, olha? O nervo peitoral medial, né? Reparem bem aqui. Repare aqui o nervo ulnar, né? E os nervos cutâneos, cutâneo medial do antebraço e cutâneo medial de braço. E a contribuição, olha, de fascículo medial, que com o fascículo lateral vai formar o nervo mediano. Então, nervo ulnar, nervos cutâneos de braço, antebraço, peitoral menor, a contribuição para formar o nervo mediano, né? Na sequência aqui da dissecção. Repare que agora o autor pegou o fascículo posterior com a tesoura e está puxando do aspecto posterior da artéria axilar, né? Olha aqui ainda o fascículo medial, junto aqui da artéria, e lá um pedacinho, olha, do fascículo lateral. E o que vocês estão observando aqui? Olha, ele pintou tudo de amarelo, né? Só tem um erro aqui, ó. Ele pintou esse nervo aqui, olha, que é o torácico longo, como se fosse o quê? De fascículo posterior. Não, ele é de C5, C6, C7. Ele não nasce de fascículo. Ele vem dos ramos anteriores dos nervos espinais. C5, 6, 7. Mas o que eu estou identificando aqui de nervos, né? De fascículo posterior? Ó, o nervo tóraco dorsal. Por que eu sei disso? Músculo grande dorsal. Os nervos subescapulares, né? Aqui dá para ver um só. Bem, que é o subescapular, os dois, né, desculpe, né? O subescapular superior e agora sim, o subescapular inferior, porque este é o tóraco dorsal, né? E repare que, ainda do fascículo posterior, olha o nervo axilar, eles fazem uma pequena curva aqui, lá para o espaço quadrangular. E essa grande formação nervosa aqui, ó, o nervo radial, agora ele apareceu bem. Nervo radial, nervo axilar, subescapular inferior, subescapular superior, tóraco dorsal, né? E esse aqui é o torácico longo, não é de fascículo posterior, de ramos anteriores e nervos espinais cervicais, 5, 6 e 7, né?
Bom, então, com essas informações, aqui outra coisa, que é linfonodo, então, com essas informações, eu encerro, né, essa parte de demonstração, né, de explicação de plexo e de vasos axilares e vasos subclávios. Naturalmente, que para as outras paredes, né, a parte superior, parede posterior principalmente, né, enfim, aí a transição para canal branquial, canal de Cuvier, essas informações, elas retornam, né, mas em outras imagens, de outra maneira. Então, esse básico, né, vocês têm que dominar e dominar bem, tá, que eu falei com vocês na aula de hoje, tá bom? O de agora, nesse momento dessa gravação. Então, eu agradeço muito pela atenção de todos, né? Naturalmente, que a gente fica à disposição, né, para tirar as dúvidas, e na aula também síncrona, eu vou tirar as dúvidas de vocês, né, e avançar também no que for possível, tá bom? Então, aguardem a próxima aula, a gente vai trabalhar as outras paredes, tá? Então, eu vou interromper a gravação. Muito bem. Então, tchau, pessoal.